Salve, gurizada, tudo certo? Estamos aqui iniciando mais um Crew Podcast. Acabei de sofrer um ataque do meu microfone, mas tudo certo. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, mais uma sexta-feira. Eu que vos falo, Caio Henrique, comigo, Alex Hernandes. E hoje o nosso convidado, Alexandre Pauli. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Alexandre, que é editor, roteirista e escritor, fundador da Speeder Dragon. Speeder Dragon, isso aí, valeu. E trouxe um livro aqui para nós hoje para sortear. Olha só que responsa, hein? Fiquem ligados. Durante então o programa a gente vai estar anunciando para vocês como é que vai funcionar esse sorteio. Importante vocês estarem ligados em tudo que o Alexandre falar, que vai envolver esse assunto para poder ganhar esse livro, beleza? Então fiquem ligados. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Crew Podcast. É uma honra poder estar trocando essa ideia contigo hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de cada um de vocês de estar aqui na casa da Belona, né? Não sabe, eu estou em Bé, aqui do lado da minha cidade, Tramandaí, e é a cidade escolhida por Belona quando ela vem para a mortalidade, né? Para viver entre nós. Então, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece. Cara, acho que podia começar contando um pouquinho da tua história. Acho que podia começar com como é que tu chegou nesse mundo HQ. Eu sei que tem um background aí de RPG. Tu podia contar um pouco como é que tu chegou nesse mundo? Eu comecei mesmo pelos quadrinhos. Eu venho de uma família de ávidos leitores, né? Meu pai lia Fumetti, né? Que é quadrinho italiano. Tex, Ken Parker, essa linha. E os meus irmãos mais velhos, eu sou caçula, eles colecionavam Turma da Mônica, o do meio, e o mais velho Disney. Na época que eu era novo, a gente podia ir na banca e trocar quadrinhos. As pessoas normalmente aceitavam, porque naquela época, quando um jornaleiro tinha que devolver o quadrinho, ele só precisava devolver a capa. Então o miolo ficava ali. Claro que você fazia uma troca assim no estilo 3 para ganhar 2, entendeu? Às vezes 3 para ganhar 1, entendeu? Era assim. E a gente ia, então eu me lembro claramente assim dos meus dois irmãos pegando pela mão. Eu não era letrado, eu não estava na escola ainda, e me levando para a banca, e eu me apaixonei pelo almanaque do Capitão América. Então foi o primeiro Príncipe Namor, Capitão América, basicamente a Marvel assim me atraiu, sabe? E a partir dali eu aprendi lendo em cima de quadrinhos. Isso é foda, né? Massa. Daí assim, quadrinhos. Final da década de 80 eu tive o primeiro contato daí já com o RPG, que também vem dos quadrinhos, por causa da Disney. O Mickey Mouse tinha aventuras onde você ia lendo e decidindo o final da aventura, ou seja, você era o protagonista ali, que é a base do RPG. Sim, entendeu? Toma a decisão então, do personagem, né? E daí eu não me lembro daí quem me deu, ou como eu consegui um livro daquela Espada Era Lei, que é um clássico também, e transformado em quadrinhos em que ali sim era um RPG, ali você tomava escolhas, tinha estilo de espadas diferentes, alguns arquétipos diferentes para você escolher entre o personagem, e ali eu comecei, o que é isso? O que é RPG? O que acontece? E daí o pai de uma dupla de vizinhos, de amigos, pegou e nos trouxe isso aí importado pra gente, não tinha no Brasil, o Brasil começou a sair em 91, 92, com Tagmar, que foi o primeiro RPG brasileiro, né? O Desafio dos Bandeirantes nessa período, mas aí a gente começou a pegar um pouquinho antes disso e isso criou um negócio em mim, que a partir dali, indiferente dos RPGs que eu ia adquirindo, eu não fazia a regra deles, porque a gente aprendeu a fazer nossas regras, porque ninguém falava inglês, nem o pai do guri ensinava, não sabia também. Então a gente foi pegando RPG e se adaptando. E a partir até hoje, se você me dá um jogo, chega aqui e me dá um tabuleiro, um Zombicide que bomba, eu não vou jogar nas regras do Zombicide, a gente vai mexer em cima e vai fazer o jogo dessa forma. Isso é muito bacana, cara. Daí quando a gente cria jogo, a gente dá essa oportunidade também, né? O Zombicide, que é o maior, o Infected Z, que é o maior sucesso da nossa editora até agora, que é um card game de apocalipse zumbi. Você joga de várias maneiras diferentes, da maneira que você quiser, na verdade, sabe? Pior, isso é bacana que deixa o jogo dinâmico, né? Porque às vezes tu joga uma ou duas vezes e já tá chato, porque é sempre a mesma coisa. E tu tendo essa liberdade de criação é muito bacana, cara, porque tu inventa um mundo novo toda vez, né? Tu consegue ativar a criatividade. Isso é muito bacana. Isso aí é fundamental. Então, a partir daí, em 92, eu criei meu primeiro cenário mesmo de RPG, que se chamava Combatentes RPG, que era um cenário de super-heróis, que de 92 para cá vai dando a base desses personagens que aparecem aqui. Por exemplo, a própria Two Blade aqui, ela surgiu na mesa de RPG.
Jogava na mesa de RPG, entendeu? Personagens como Barão Escarlate, Rochedo, Chama, que tu vai encontrando nos quadrinhos hoje, eles vieram daí. De personagens criados dentro do mundo do RPG. Dentro do mundo de RPG. E o RPG, cara, hoje até nem tanto, mas há um tempo atrás tu falava em RPG, todo mundo ficava assustado, né? Porque falavam que era um jogo onde se matavam pessoas na vida real, onde até teve uns casos no interior do estado que 3 guris, sabe? Não sei se tu sofreu muito esse... Não, na virada do milênio ali bombava o Storyteller, né? Storyteller era a marca registrada deles, era Magos, Ascensão, Lobisomem Apocalipse e Vampiro a Máscara, né? Esse último, então, era o principal protagonista, daí a molecada ficava enlouquecida, né? Porque lia ali os negócios e influenciado, né? E eu me lembro que os mais velhos diziam, não joga isso, porque isso pode acabar em tragédia, alguém pode morrer. Então, sempre teve, eu acho, há um tempo atrás, esse ar meio misterioso no RPG. Eu acho que sim, sempre teve essa... Eu não passei por isso, os meus amigos, por mais que já estávamos no interior nessa época, eu tinha mesmo liberdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 12, então eu já tinha uma liberdade, o meu pai e minha mãe sempre depositaram bastante confiança em nós, sabe? Eu entrei pro rock and roll muito cedo também, né? 15 anos eu já tinha banda, já estava fazendo show, entendeu? 16, 17 anos fiz show. Que toca? Só pra... Eu cantei muitos anos, fiz base, né? E fiz bateria e segunda voz também. Quando os caras descobriram que eu não cantava, eles me colocaram na batera, né? Eu comecei com o hard rock, né? Garotos Podres, Ratos de Porão, a gente tocou alguma coisa de trash, tipo Sepultura, e dos velhos tempos, né? A gente tá falando antigamente. E daí depois foi migrando, daí com a onda grunge a gente teve o Violet Movie, que daí eu já era batera e segunda voz, Joãozinho cantava, e o JR2 no baixo, daí a gente já fazia mais um som meio grunge mesmo. E aqui há uns... Acho que não sei se faz uns 10 anos, eu acho que não. Eu tinha uma banda ainda aqui na cidade, daí que era a Rua 42, mas daí já era rock and roll mesmo. Eu sempre gostei muito de compor, né? Compor, fazer a base, pegar o violão, fazer a base para compor música. Daí ali eu já cantava, tocava umas músicas, mas tocava umas coisas que eu gosto bastante, assim, tipo The Smiths, Pretenders, mais ou menos nessa linha, entendeu? E tocava aqui, Tramandaí, Imbé, era no litoral a banda? Tramandaí. Mas já pegou o Joyce ou não? Não. Era bem antes? Não sei se era antes ou não, assim, mas não tinha muito... Eu também tinha uma coisa muito em comum com o Renato Russo. Sou gay, capaz. Não, brincadeira. Ele não gostava de fazer show, eu também nunca fui muito chegado, mas quando entrava no show, o cara não queria sair, né? Mas eu nunca fui muito chegado. Assim, tu curtia fazer a música, mas não podia se apresentar e tal? Mas me apresentei, fiz vários shows. Tem um que ficou muito marcado, que foi foi em Santa Rosa, no Parque de Exposições, e o nome era O Fim do Silêncio. Não, minto, O Fim do Silêncio foi em 3 de maio. Esse era Concerto à Juventude, mas não um concerto musical, concerto de concertar, entendeu? Sim. Foi organizado. Sacada. Então foi reunido 4 bandas para tocar. Na época, a principal banda que ia vir era The Tchekongas de Juí, que já tinha um repertório legal. Ia tocar o Mortal Touch, que era uma banda de black. Lyric Butcher, que era a melhor da nossa região, lá os caras tocavam um death, assim. E nós com o hardcore, né? Nossa parestesia. Minto, ia tocar o Sem Futuro também, que daí já era punk rock. E daí até nós fomos de ônibus com o Sem Futuro. E com mais uma galera aqui, a gente não tinha ônibus, né? A banda não tinha, mas a gente se juntava, alocava um ônibus e a galera, às vezes 2 bandas. Só que a principal atração era tal do The Tchekongas, né? E daí, cara, eu tava nervoso para aquele show. E eu tava no banheiro e era para começar às 11 e a nossa banda ia abrir o show. Eu sempre gostava de colocar, o pessoal dizia assim, mas o prestígio, não sei o quê. Mas quando tu toca primeiro e a galera vai tocar depois, tu tem um tempão para curtir depois, né, cara? Tu já tá ali, né, cara? E daí eu tava no banheiro, cara, passei mal do estômago. Sabe quando o cara fica nervosão? E daí os caras chegaram, Alexandre, tem que tocar, cara, tá lá, o pessoal tá no palco, é hora. E olha, tu dá uma notícia lá que o The Tchekongas não vai vir. Tá bem legal, né? Tipo assim, né, tu vai abrir o show do The Police, daí tu só nesse The Police não vai vir. Só não vão vir, cara. Mas falou no final do show isso. Não, eu subi lá em cima, daí eu pensei, os caras tão de malandragem, né, cara? Que sacanagem. E daí eu subi lá em cima, olhei a galera toda reunida, assim. E o gurizada da banda já estava preparada para tocar, nós éramos 5 naquela época, 2 guitarras, né, o baixo, a bateria e eu.
E daí nós abríamos com uma música do Ratos de Porão do primeiro disco, Asas da Vingança. Era simplesmente bam, 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 1, 2, 3, 4. E começava a loucura. E daí eu falei assim, ó, a galera já tá, né? Daí eu falei, pessoal, o tal do Detcongas não vai vir. Cagou o clima. Mas o parestesia é foda. Eu falei, Ele começou, a música não dura, eu acho que 1 minuto se tu colocar o disco do Ratos tocar. Cara, a música começou a tocar, eu saí correndo em moche. Não acredito. E a banda ficou, tá ligado? E até eu voltar, foi fazer aquilo. Foi loucura, meu. Aí o pessoal ficou lá no show mesmo, não tendo... Sim. A vibe tava triste. Cara, pra falar a verdade pra você, a gente naquela época, desse show assim, a gente já tinha uma bagagezinha, sabe? Mas o Lyric Butcher era considerável a melhor banda, era bem melhor que esse Detcongas, entendeu? Uhum. E os caras quando chegaram também arrepiaram, assim, tocando, sabe? Que daí top, cara. foi. A história de rock eu tenho um monte também. Deu uma desvirpada aqui no assunto. Não, mas é legal. Então, essa influência, isso tudo sempre foi se misturando, porque na própria Spitter a gente tem essa influência musical latente. Tu pega a primeira arte, que é a música, e mistura com a dona arte, que é o quadrinho. Então, a gente tem, quando a gente fez a campanha de Belona, nossos amigos do Piratas Siderais, essa música deles, pra gente colocar com Belona. Piratas Siderais aqui de Imbé. Aqui de Imbé, Piratas Siderais aqui de Imbé. Eles cederam a música, então o que acontece? Uma divulgação mútua, né? Porque a gente acabou divulgando a revista e divulgando os piratas. E dentro da própria Belona a gente tem o pub, né? E tá ali os caras do Piratas retratados, tocando música neles. A própria Belona, né? Ela vem embora e vem trabalhar num pub de rock, entendeu? Então, esses elementos como quadrinho, como RPG, como o rock and roll em si, é constantemente presente em minha vida, entendeu? Isso é bacana. E assim, só para dar uma introdução para quem não conhece, o que é o RPG, né? É role-play game, né? Jogo de interpretação de papéis. Para ser bem simples, ele é um teatro de mesa. Tem uma figura de um diretor que vai narrando uma história, que dá uma sinopse, e os jogadores na mesa passam a interpretar e dizer o que eles estão fazendo diante da situação. Ele só é jogo mesmo porque vai ter provavelmente uma rolagem de dados, uma busca de sucesso ou fracasso em ações que tu toma. Mas esse sistema colocado é o que difere de um RPG geral, né? De um live action, você vai pensar. Então, tipo, tu tem um mestre que ele vai narrando a história. Isso aí. E tu faz ela acontecer através das decisões, né? E o que sai nos dados. É verdade. Daí tu tem uma ficha ali que diz quais são as tuas características e tudo mais. E os pontos assim principais é que o RPG ele não é um jogo competitivo, né? Ele é um jogo cooperativo. E que você evolui, nunca vai ser igual uma partida a outra, nunca vai ser igual. Então isso aí que o torna diferente, né? Diferente de tudo, Eu acho que tão animador, porque tu vê a galera que gosta de RPG mesmo, que tá nesse mundo, ela tá sempre querendo mais, né? Porque uma partida, normalmente, ela dura 2, 3 horas e sem ter fim, né? Tu para porque às vezes tá cansado, já não tem mais tempo, mas é algo que tu pode ter sem fim, né? Pode ou fazer uma história com início, meio e fim, ou tu viver naquele mundo, assim... Eu tive com o mestre sempre 3 princípios para RPG. O primeiro, ele tem que ser divertido, né? Tem que agradar todo mundo. O segundo, o mestre não mata personagem, que nem o professor, ele não reprova, né? O aluno reprova. Então, o mestre é a mesma coisa, ele não mata personagem, mas você não tem culpa se o cara... eu vou me jogar no ninho de Tiamat, entendeu? Né? E vou tentar roubar um ovo. Sei lá, só tá dando... tu vai morrer, tá ligado? Dele, né? E o que o mestre falou tá falado, entendeu? Não tem a figura do mestre, tem que ser respeitado nesse sentido. Se ele falar que tá chovendo, então tá chovendo. Então daí o RPG acontece e é o que torna ele sensacional, né? Sensacional. É que nem eu falei pra vocês, eu cresci nesse meio, a minha vida foi moldada com RPG, a minha esposa eu conheci no RPG, meus filhos cresceram com RPG, minha filha é narradora de RPG, entendeu? Então é muito, muito legal, é muito gratificante. A vida toda ao redor do RPG, entendeu? Que bacana. Do rock and roll também, dos quadrinhos, mas em si... Vai andando junto. E essa, quando tu migrou... Não migrou porque tu continua no RPG, mas quando é que surgiu os quadrinhos em paralelo ao RPG? Isso aí é graças ao amigo Mauro Bon. Quem não conhece o Mauro Bon, ele é bancário aqui em Tramandaí, no Banco do Brasil. E é nosso editor também na Spitter. Aceito sim. Sem, por favor. E ele é nosso editor também na Spitter. Valeu. É também roteirista da Spitter e também é revisor na Spitter.
E eu vou continuar falando. O Mauro é o cara. Então é um irmãozão que eu tenho aí. E um grande amigo. Nós estávamos lá em casa e entramos no assunto, conversando na mesa, e já tinha produzido o Infected Z, que é esse card game, entendeu? Planejando o RPG do Infected Z, planejando Primeira Masmorra, que ia ser o nosso RPG medieval normal, coisa assim. E daí, só que o Mauro também. Mauro é decenalta incrível. Eu acredito que aqui no litoral seja o maior colecionador de quadrinhos do litoral disparado. 1 ano, 2 anos atrás ele estava com 16 mil quadrinhos. Nossa, eu não sei quanto deve ter agora, entendeu? Nossa, cara, e de si total, entendeu? Não e é mangá muito total, meu, entendeu? eu acho isso muito, cara. Eu não sei mensurar para um colecionador, mas para mim isso é muita coisa. 16 mil, qualquer coisa é muito. Eu cheguei a 5.500. Hoje eu tenho, como eu coloquei muito para venda, que eu estou migrando para o quadrinho nacional, depois eu falo mais para vocês, então eu estou diminuindo bastante, assim. E o que aconteceu? Nós estávamos conversando aqui, a galera planejando algumas coisas, daí o Mauro falou assim: Alexandre, vamos fazer quadrinho. Primeira coisa, cara, que eu falei para eles foi assim: puta, vai ser caro. Porque o quadrinho não é simples de fazer, ele demora para fazer, envolve várias pessoas para fazer, entendeu? E pegar a desenhista, a primeira coisa que eu pensei, só que eu sou apaixonado por quadrinhos, né? E o Mauro também por quadrinhos. E daí a gente, vamos tentar fazer, vamos começar a escrever então alguma coisa junto, Mauro. A gente começou a escrever Trinity em 2018, a gente lançou ele agora faz 3 meses. Entendeu? É o nosso maior encadernado, ele vai ter em média 118 páginas. Nossa, e envolveu mais de 10 desenhistas, porque a gente foi fazendo, a gente pensou assim, vamos fazer a origem do nosso universo em Trinity, tanto é Trinity Origem, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer uma homenagem à maior trindade dos quadrinhos, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman, dentro da nossa visão. Então ficou um trabalho incrível, sabe? O primeiro prólogo, a página prólogo, que está com o Jader Domingues Corrêa, que é um artista já de renome aqui no Sul, já nos quadrinhos, ela abre, então tem um homem das cavernas praticamente, uma árvore com fruto e uma mulher surgindo na frente dele, né? E daí só tem um recordatório no princípio. Entendeu? Uau. Então já dá uma batida tipo Adão e Eva, sabe? E daí começa a década de 30, desenhada magistralmente pelo meu primeiro parceiro de colaboração, assim, que é o José Silveira, que é o nosso desenhista aqui de Tramandaí, que é um artista ímpar, e o cara só não tá na Marvel, na DC, porque os caras não viram ainda o trabalho dele. O José desenha a década de 30, que é muito legal. Ela começa no Rio de Janeiro, logo após a revolta da Chibata, pega esse período. A década de 40 é com Luiz Barba de Viking. A gente trabalha com a Segunda Guerra Mundial, essa parte. Eu sou um estudioso, um apaixonado da Segunda Guerra Mundial, então foi bem legal fazer esse capítulo. A década de 50 vem com o Fabiano Silva, grande Fabiano aí que desenha pra gente, agora está desenhando pro mercado americano também. A gente faz uma homenagem direta ao Maurício de Souza, sabe, com seres pentadimensionais. Os seres pentadimensionais vêm para a Terra e eles deixam uma radiação. A partir dessa radiação, os nossos super-humanos começam a existir. Mais ou menos assim. Então, quando a DC fala aos meta-humanos, a Marvel algumas vezes fala mutantes ou aprimorados, entendeu? A gente fala irradiados. Legal. Entendeu? Vai sacado. E daí vem a década de 60 do grande Adão de Lima Júnior, e também um artista de renome aqui no Sul. A gente faz muito easter eggs, tem muita gente. Até eu tô lá no quadrinho, tô lendo Harry Potter, cara, na década de 60 na praça. Até o Naruto fazendo miojo vendendo na praça, cara. Mas é muito legal, muito legal. A década de 70 a gente traz aquela onda dos sidekicks, né, dos ajudantes, começa os ajudantes. Mori Bermejo faz isso aí. Parceiro que está fazendo Two Blades 2, Two Blades Ronin, que é a próxima. A década de 80 veio o Josiel de novo, que a gente queria fazer uma invasão ao mundo, uma coisa assim nessa pegada, então ficou um capítulo inteiro de combates, assim, ficou muito legal. Década de 90 entra o Denis Monteiro, que é outro monstro também do desenho, certeza está nos assistindo aí. Década de 2000 vem o Léo Schaffel, que já tem uma pegada mais mangá. Foi o primeiro mangá da Spitter, se chama Quatro Sombras, de um clã ninja. Ele que desenhou, eu escrevi, ele desenhou. Já vai entrar em financiamento coletivo agora. Eu acredito que, se não entrar nesse final de semana, metade de semana que vem já está em financiamento coletivo. E para finalizar, a HQ Minha Filha,
fez o prefácio da última. Sério? Ficou muito legal. Que trampo. Ficou muito tri. Que trampo. E daí tem mais um trabalho extra que a gente tá pensando em colocar ou não colocar, que é um vamos dizer assim, uma homenagem que foi o Alexander Alves que fez também. Daí dá mais 8 páginas de história, né, separada, assim, para uma nova roupagem. Então ficou um trabalho bem legal. Muito bem completo, né? Esse trabalho já está lançado, esse é o que vai lançar. Esse a gente foi a nossa melhor arrecadação de financiamento coletivo até agora. A gente está acabando a parte de edição final dele para colocar na gráfica, né? O nosso sonho era colocar antes do recesso agora de final do ano, mas se não conseguir, a gente coloca metade de janeiro ali, quando abrir tudo. Mas também é um assim. trampo que é o seguinte, tu não precisa ficar correndo com o bagulho, né? Não tem por que fazer a gente não pode, ano. A gente não pode. A gente tem mais ou menos uma data que a gente estabelece com a pessoa que apoiou, né? Sim. Mas eles são todos compreensivos, porque eles sabem que a gente está sempre fazendo o melhor, entendeu? As gráficas hoje, a maioria tu pega aí uns trabalhos de caras grandes, mas tu sabe que vai vir coisa melhor, que vale a pena te esperar vir mais páginas, mais coisas extras dentro, né? Claro. Daí é bem legal. A partir daí a gente começou a fazer quadrinho. E o ponto principal foi que, como eu já organizava os eventos aqui na cidade, né, o Anime Beat, o RPG no Litoral, eu tinha contato com vários artistas do meio. Daí eu comecei a falar com esses artistas do meio e começar a criar o hall de artistas para editora. Que o ponto-chave para uma editora funcionar é você ter conteúdo para alimentar a editora e ter artistas para poder formular esse conteúdo e fazê-lo. Claro. Eu sentei com a minha esposa e falei, vai ser um projeto que não vai ser um projeto de retorno financeiro imediato. Dificilmente alguém ganha dinheiro com quadrinhos no Brasil. Sim. Falei para ela. Mas a figura está mudando. Claro, a gente não está falando Maurício de Souza, né? Porque é fora da curva, é outro nível. A gente está nível de C. Marvel, né? Exato. Mas enfim, mas a gente vai fazer e a gente vai com uma proposta diferente. A gente vai fazer em capa dura. Nessa época eu já estava migrando todas as minhas coleções para capa dura, entendeu? Tu coloca na estante, fica melhor, entendeu? Pega histórias fechadas, tudo assim. E os caras, mas tu vai eletizar? Eu falei, não sei se é eletizar, mas a gente vai fazer uma forma que a pessoa vai dizer, eu vou comprar porque aqui tem qualidade, entendeu? Sim, exato. Aqui tem conteúdo e aqui tem continuismo, que é a nossa missão quando a gente formulou essa ideia. E daí, então vamos fazer. A primeira pessoa que eu procurei foi José Silveira. Desenho, entendeu? Então a gente já tinha um desenhista. Já começou bem. E daí começamos a falar com que ano a gente foi chegou em 2018. Já. Eu vou depois vou voltar um pouquinho para falar do Infected Z, que já estava bombando nessa época, mas antes disso, que é o card game. Falei com o José Silveira, fui falando com outros artistas, e de repente a gente tinha uma gama de 30 pessoas. Estava reunindo 30 pessoas para trabalhar para a Spitter e produzir para a Spitter. Daí eu comentei com a minha esposa, a gente vai trabalhar a longo prazo, mas isso aqui que a gente vai criar, a gente não vai criar a Bellona em si, a gente não vai criar o quadrinho da Bellona, a gente vai criar uma propriedade intelectual. Entendeu? Essa é a ideia. Porque é uma propriedade intelectual, porque tu sabe que quadrinhos, literatura influencia basicamente todas as séries e filmes que estão bombando. Sim, entendeu? Eles nascem dessa nona arte, que foi uma arte desprezada por muito tempo, e pela filmologia, né? Pela literatura, e daí que alimenta a maioria dessas artes. Então a gente pensou dessa forma e disse, vamos fazer. Então o que eu falei para ela, nós vamos pegar e investir em produção. Vamos produzir. Porque não adiantava eu querer colocar no mercado alguma coisa e não ter vitrina. Sabe, a maioria das pessoas hoje, elas têm 1000 projetos, mas tu conta nos dedos o número de pessoas que você vê fazer, entendeu? Exatamente. Então, eu sempre toco nesse assunto, eu digo assim, as pessoas não são o que falam, elas são o que fazem. Então, esse é o diferencial. Nós vamos fazer. Por quê? Porque logo que eu comecei no segmento, o que eu fiz? Eu fui procurar umas editoras menores na Europa e nos Estados Unidos. Fechei contato com 2. Uma de um desenhista, foi desenhista do Homem-Aranha, do Danger Girls, dos G.I. Joe. E fechei com outro parceiro que a gente tem contato até hoje em Nova York, numa editora também, editoras menores. Sim. Cara, a primeira coisa que ele falou, me manda teu material para eu ver. Entendeu? Não tem vitrine, não tem material para mandar. Eu estava começando, entendeu? Sim. Então você já sai tomando rasteira e queimando o filme, entendeu? Sim. E daí eu aprendi ali que não podia cometer esse erro, né? A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E daí a gente, até hoje, de 2018 para cá, a gente tem produzido. Tanto foi que quando bateu no mercado, que a gente iniciou,
a gente é novinho na área de quadrinhos, a gente não tem um aninho, porque a gente começou em março desse ano, lançando isso aqui, ó. Para o pessoal ver, Two Blades. E... Two Blades. E o que aconteceu? Two Blade em março, Belona em junho, Patrulha Sideral em agosto, Baronesa Escarlate em setembro, e a coisa começou assim, e o pessoal do meio começou a se apavorar. Opa! Como assim, entendeu? Muito conteúdo, né? E daí, só esse ano, pelos lançamentos que a gente fez, claro que não está tudo impresso, foram 6 graphic novels. Uau. Cara, e a gente pega mercado, editoras grandes que não fazem isso, entendeu? Claro que digo não fazem isso porque basicamente hoje no Brasil, não vamos citar Maurício Souza de novo, Sim. não tem quem produza material próprio nosso. O que eles fazem? Eles compram direitos fora e relançam aqui. Dá certo? Dá melhor, porque o Brasil cresceu com uma ideia de preconceito quanto à nossa arte, entendeu? Então, Exatamente. sabe, sempre melhor o Jones Bar do que o Bar do João, né? Não é verdade? É verdade. A não ser se você estiver no Oswaldo Aranha, né? Daí tu vai, né? Mas enfim, o que acontece? Daí a gente mergulhou fundo e surpreendeu o mercado trazendo esse tipo de material. Vocês tiveram contato, viram um material com qualidade, assim, um material que não estava acostumado o nosso mercado, em sua maioria, ver, né? O pessoal ainda estava com um formatinho, aquilo ali é poucas páginas e coisa assim, sabe? E a gente entrou com isso. E tanto é que hoje em produção para o segundo ano agora, só na linha do Speed Universe, ou seja, o universo de quadrinhos super-heróis nós estamos com 14 a 16 projetos pro ano que vem. Entendeu? A gente não tem nem não tem nem tempo hábil, só que uma parte desses muitos projetos já estão prontos. E tem que sair, né, cara? Exato, não tem outra opção, não tem né? opção, vai ter que sair. Mas isso... Eu ia perguntar, é demanda represada, que tipo assim, vocês já tinham isso aí e estão lançando, ou vocês estão escrevendo e lançando e tem... Aí que tá, a gente É muita coisa. vem de 92 dos combatentes, histórias sendo formuladas, entendeu? A gente tem hoje 70, a gente tem o diagrama do Speed Universe, a gente só tá falando disso, a linha editorial da editora é maior, né? Falando só de super-heróis. A gente tem um diagrama hoje com 73, 74 projetos. Todos esses projetos eles já tiveram argumento desenvolvido, não roteirização em si, mas no mínimo o argumento. Sim. Já tiveram toda a formulação geral do que se linha, o que não se linha. Tu olha o diagrama, tu vê essa história, vai ter com isso, aquilo, entendeu? E dentro disso a gente tem 6 prontos hoje, né? E mais esses 14, 16 que estão sendo finalizados ou finalizados já. Para te dar um exemplo, Supéria está pronta, Bagman, o primeiro do Bagman está pronto, Templar, nós estamos com uma campanha no Catarse agora no nosso 7º, que é Astron, está pronto, entendeu? Templar estava pronto, eu ia lançar Templar, e daí eu acordei de manhã, porque Templar é PB, então é uma campanha que eu não preciso arrecadar muito financeiramente, porque é bem mais barato para imprimir. Deixando claro, a produção é sempre a editora que paga, a gente não usa dinheiro de fora para fazer a produção, então seja designer, ilustração, roteirização se preciso, ou colorização, é tudo pago já na produção dela. Então a gente, quando entra no Catarse, no financiamento coletivo, né, a gente entra para pegar valores para ajudar na impressão. Basicamente é isso. Se você chegar lá, você vai ver o nosso colocação de custos, é impressão e, claro, a taxa que o Catarse cobra, que é os 13%. Daí... Então, com isso, a gente tem muito material produzindo e sendo produzido, a gente não para, entendeu? A gente está sempre girando, porque hoje nós somos 17, 18, se contar, a gente tem 3 artistas fazendo testes hoje para a Spitter. Mas é um núcleo, lembra que eu falei para vocês que chegamos a 30, mas eu digo esses 16, 17, 18 para tocar naquele assunto que, para algo dar certo, uma banda, uma coisa, a gente tem que ter um núcleo de pessoas que tem o mesmo ideal, que tem a mesma vontade, que está alinhado, entendeu? E a gente tem isso, eu acho que é o principal, tenho certeza, né? Achismo, o cara fica, eu tenho certeza que é o grande lance da Spitter, né? É essa gurizada, sabe? E essa gurizada. E escrevendo para Spitter sou eu, o Mauro, que eu citei agora há pouco, o Chris Stussy, do Espírito Santo, capixaba, o Fabiano Anert, capixaba também. Agora a gente está entrando para o editor escrevendo também o Eric, e entrou também, um privilégio, o Fábio Marmit entrou para fazer com a gente, também escrever com a gente. O próprio Fabiano Silva, que era desenhista, começou a escrever. Então tu vê, é muita gente escrevendo e muito material surgindo. Imagina, os próprios desenhistas não dão conta de atender tudo isso, porque
É que leva tempo, né, fazer um quadrinho. Sim. Por mais que a gente se esforce e coloque para alguns desenhistas, assim, fazer voando, leva tempo. Eu fiquei apavorado, cara, quando eu vi a qualidade dos desenhos do bagulho. É muito bom. É muito a fuder, cara. Sabe que o pessoal não sabe, mas essa aqui é a primeira graphic novel do Litoral Gaúcho, cara. Primeira graphic novel do Litoral Gaúcho. E essa aqui é uma graphic novel fantástica feita por 2 filhos aqui do litoral, que é eu e o Josiel, cara. Sim, entendeu? sensacional. Um negócio disso aqui. Eu fico abismado. Talvez seja a primeira vez que aparece o nome de Imbé no material desse. Não, e tu sabe que eu não sei, na verdade eu não posso estar falando porque é um projeto, vai ser o primeiro crossover. Vocês estão ligados que é um crossover, né? Claro. A gente vai juntar a Dom Comics com a... Mostra uma ideia assim, do que é o trabalho. A qualidade do trabalho. Não, a cor, o desenho, assim, ó, eu fiquei apaixonado quando eu vi isso aqui. Eu vi uma cópia desse aqui semana passada, tive o privilégio de pegar uma na mão e caralho. Muito massa. E assim, e como é que surgiu, então, surgiu a ideia de criar quadrinhos, então, naquela conversa com o teu amigo? Com o Mauro, e eu sou Cara, o que eu posso dizer pra você? Eu escrevo muito rápido. Eu comecei escrevendo roteiro para cinema e roteiro para série. Comecei estudando essa parte. A partir dali, eu migrei, comecei a escrever literatura fantástica e contos, né? E Sim. RPGs. E escrever quadrinhos para mim se tornou muito fácil. Para vocês terem uma ideia, hoje eu escrevo para Spitter, né? Obviamente. Vamos dizer que desses 73, 74 projetos que tem ali, com certeza uns 60 são escritos por mim. E eu estou escrevendo hoje para a Editora Kalima. Eu não sei se vocês sabem, mas a Editora Kalima é aqui de Imbé. Está produzindo HQ no mercado nacional, tudo. Grande amigo Wagner. Convida em uma hora, vai ser bom ser Vai ser legal. É que assim, não é muito meu universo, cara, mas é bacana saber legal, que tem gente fazendo um troço diferente. Assim. Eu estou escrevendo a primeira HQ deles mesmo, do universo Kalima Verso, se chama Lenhador. A história começa aqui em Cidreira e vem por aqui. Eu estou escrevendo para ele. Eu vou escrever também Sombria, que é uma nova HQ deles também, que vai se passar aqui também, litoral. Estou escrevendo para o Universo Poderoso da Bahia. A gente está com campanha no Catarse, né? A campanha dele está ali, a primeira HQ dele. Eu estou escrevendo as 4 primeiras HQs e vou escrever vai ser um crossover, um encadernado também para o Universo Poderoso. Vou começar uma parceria para escrever também para o Lorde Lobo, aqui um parceirão também, e para os amigos todos que vão. Então eu tenho essa facilidade. Eu acho particularmente o quadrinho muito mais fácil de escrever do que a roteirização de cinema, o filme que eu falei pra vocês, e principalmente Sim. a literatura em si, entendeu? Mas claro, cada um tem sua... A tua facilidade é aqui, né? É esse mundo. Isso, e daí o RPG também é bem fácil para mim, sabe? Mas aqui ele conta... Eu tenho minha metodologia, o jeito que eu faço, tudo. Então dá muito certo. Então quando eu comecei a escrever e como mestre narrador, há tanto tempo eu tenho... Cara, se parar para ver, eu tenho centenas e centenas, talvez milhares de histórias criadas que eu joguei na mesa. Cada vez que nós jogamos na mesa é uma história que é criada, entendeu? Sim. E obviamente eu tive o privilégio de criar ela com tantas pessoas, porque você sabe, o mestre ele dá o início, mas quem vai formulando o meio da aventura e o fim são os jogadores. Então vem muito daquilo. Isso aqui é pura aventura de RPG, que saiu do RPG, entendeu? Tá aqui transposta no livro. Não tem diferença. Isso aqui. Queria comentar alguma coisa de crossover? Eu não sei se eu posso, mas eu posso. Vou falar aí pra vocês. Agora vai ter que falar. Começou, né, cara? A gente tá para lançar nosso primeiro crossover. Vem o ano que vem. E é uma parceria, privilégio para Spitter tá fazendo com a Dom Comics do Grande Pied, que é um mestre do quadrinho nacional, sabe? Dos caras aí. E eu tenho aprendido muito com ele, o pessoal da editora tem aprendido muito com ele, se inspirado nele. E a gente... Eu e o Denis tínhamos acabado de fazer Baronesa Escarlate, estávamos começando Vanguarda, e daí a gente comentou, cara, tinha que fazer alguma coisa assim com a Belona e a Baronesa Escarlate junto, ia bombar muito, sabe? Pior que... E daí a gente começou pensando assim, e daí eu pensei, B. E o Pierre tem um personagem, o principal personagem dele também é com B, né? Vou falar, é blindado. E daí eu pensei assim, cara... Belona, blindado, baronesa e o subtítulo, né? Escarlate, de sangue escorrido, sabe? Cara, e escrevemos já a história já tá no concept toda dela, vai se passar, cara, começa aqui na ponte, em Betra Mandaí.
Sabe, que nem eu falei pra vocês, a Belona, ela é a deusa da guerra, ela se cansou dessas intrigas e dos abusos sofridos por Marte, pai dela e tudo, e ela abandona a Eterna, né, e vem viver entre a mortalidade aqui. Ela escolhe Imbé, vem morar em Imbé, vai trabalhar num pub de rock, ela corta o cabelo, tudo, coisa muda assim, tudo, muda o visual. E só que ela trouxe com ela a meia-irmã dela, que é a Victória, a deusa da vitória, né? E existe um romance que dá um pé início nisso tudo que eu comecei a escrever em 2015, não está pronto, que se chama Devoções. Então ele vai contando sobre guerras divinas, guerras de panteões, porque eu ia lançar um card game com os William, conheceu os William? Que eram irmãos gêmeos ou não? Não, acho que não tinha irmão gêmeo. Mas enfim, eu e ele ia criar começamos a criar, chegamos até ser levados em consideração pela Galápagos, não, desculpa, a Copag. Chegamos até a ser avaliado pela Copag, que era Mythology War, que era de guerra de mitologia, e esse romance ia sustentar o jogo, ou seja, cada nova coleção do jogo vinha com romance. E esse romance ele abriu com 3 capítulos, que era a Veneração Bélica de Ares, ou Marte, Oferenda Sombria de Anubis e Cólera do Trovão de Thor. Não o Thor da Marvel, o Thor viquinzão, assim, sabe? Então, tecnicamente, existe uma guerra divina, entendeu? E a Belona, ela foi a principal, a Fúria da Guerra, entendeu? Seria o 4º deck, seria a Belona, Fúria da Guerra. Ela criou ela participou disso e ela era a principal arma de Marte na guerra. Contando que quem tem vitória do seu lado não perde batalha, entendeu? Sim. Entendeu? Então, basicamente, quando ela vem embora, as falanges de Marte começaram a perder terrenos ganhos, entendeu? E ele ficou muito revoltado com isso, até porque ele era um abusador das filhas, da família, de tudo, entendeu? E então os filhos da guerra, ou seja, generais de Marte e meio-irmãos da Belona, ou irmãos de Belona, se reúnem, influenciados por uma entidade, para vir caçar e se vingar da Belona e levar de vez a Victória embora, entendeu? Só que o blindado também é um deus. E o blindado, ele tá vindo, ele vai ter uma HQ dele agora para metade do ano que vem, que se passa em São Francisco de Paula. Então ele tá vindo com o triciclo dele aqui, né? E daí quando ele tá passando a ponte, os deuses vêm basicamente eles emanam uma áurea divina, então se consegue se reconhecer quando estão próximos, ou pelo menos saber que tem um outro divino aí. E eles de vez atacarem a Belona, eles atacam o blindado. Putz! Que loucura. E aí da história, só que a Belona tá aqui e a Baronesa Escarlate, ela é tipo uma super girl, tá ligado? Uma coisa assim, ela vive aqui, né? Ela é curitibana, no nosso caso. E daí ela vem quando sabe que tá havendo uma destruição, porque ali na frente onde eu trabalho na Câmara de Vereadores de Tramandaí, né? Eu sou tesoureiro do Legislativo Municipal aqui de Tramanda. E daí bem ali na frente, entre o Banco do Brasil, ali onde que tem aquele baita... A Tower, ali tudo prédios. Isso, que tem aquilo. Começa a briga tudo ali. Então uma parte de combate é tudo ali. E tudo isso ilustrado no livro, no isso, HQ, né? Tudo na HQ. Vai começar ali e acaba na beira-mar. Sensacional, cara. Então vai ser um super encadernado também. Então é muita coisa aqui. Elite, que vem agora para outro ano também. Se Deus quiser, se a gente conseguir lançar tudo que tem para lançar, é em Porto. Entendeu? A Vanguarda agora, inicialmente, a gente... Pô, a Two Blades ela começa na França, né? Mas é que a Two Blades, a segunda, ela já vai pro Japão para encontrar o clã dela, depois ela vem para Sampa, entendeu? Então já tem uma coisa assim. Ela viaja bastante. Isso. Mas são quadrinhos nacionais, então a gente está dando muito foco aqui no Brasil, isso entendeu? É muito bacana. Isso é legal ter a tua regionalidade, Exato. Né? Você abrir o quadrinho e ver, pô, olha aqui, cara. Desperta, né? Desperta um pouco. Cara, eu assim, não sei se eu posso, talvez eu esteja errado. Posso estar. Mas, cara, isso aqui devia estar na escola, velho. Por que não tá? Porque, assim, eu entendo o valor que tem tu ler um clássico, tu tem que ler as pessoas renomadas, mas, cara, tu entregar isso aqui pra uma criança, ela abriu um bagulho coloridaço, falando da cidade dela, falando de super-herói, tipo, isso aqui vai incentivar ela a ler, tá ligado? Né? É o início do bagulho, que tu larga isso aqui numa escola, tu não precisa obrigar uma criança a ler, velho. Não. Tu larga ela vai dizer assim, ó, essa história aqui, ó, tu vai ler um pedaço, ela vai chegar em Imbé. A pessoa vai ficar, como assim, cara? Tem super-herói em Imbé. Olha só, velho. Por que não tá? Isso que você falou é muito importante.
A gente falou antigamente, ela era a nona arte era uma arte desprezada, né? Vocês sabem que mudou tudo. Os filmes do Homem de Ferro, aquela virada toda mudou tudo, né? Mudou o mercado pra gente. Total. O geek passou, o nerd passou de ser uma coisa ofensiva pra virar o cool, né? O cara é legal, o cara da área, ser, entendeu? Né? Todo mundo quer ser. Já mudou de nerd pra geek. Mudou já virou. Mas enfim, o que acontece? Os professores ainda, o Brasil em si, a gente entra em educação, podemos falar de educação, se vocês quiserem, para falar também, é uma das minhas especialidades, mas a educação no Brasil, ela passou por processos muito difíceis e é implantada em processos difíceis até hoje. E, cara, você já pensou o que seria o RPG na educação? Cara, ele quebraria todos os maiores desafios pedagógicos do Brasil. E uma única coisa, cara... Você coloca um livro de geografia para um aluno estudar e pede para ele estudar, ensina ele da maneira retrógrada que eles continuam ensinando, entendeu? E dá o RPG para eles jogar. Cara, não dá um mês, eles conhecem todo mundo, cara. Se tu pegar os caras que jogam com a gente, eles conhecem mais do mundo ficcional do que do nosso mundo. A geografia do mundo ficcional do que a história, a teologia, entendeu? E empregam tudo. O RPG em cima, tu mexe tudo. Tu trabalha com a criatividade, tu trabalha com a matemática. Interpretação. Tu tem tudo. Interpretação, imagina. Que é uma elementos. Eu, particularmente, eu fui educado, eu falei pra vocês, pelo Capitão América, cara. Sim, pelos quadrinhos super-heróis. A minha base, meu princípio, a minha moralidade foi com quadrinhos, entendeu? E uma grande preocupação dos quadrinhos da Spitter é fazer quadrinhos de heróis. Hoje o mundo virou, você sabe, é anti-heróis. O cara prefere um Wolverine, prefere um Justiceiro do que o Pegas do Capitão antigo ou do Batman antigo. Coisa assim. Os caras querem, claro, os caras querem um cara que seja mais anti-herói. Se você pegar a própria mudança que está acontecendo no nosso sistema, o Loki é triba, o filme do Coringa foi o melhor possível, o Venom é demais, cara, são vilões. Eles não são heróis, eles não são bons. Exato. Eles fizeram vilania, entendeu? Eu acho que muito tem a identificação dele ser uma pessoa que tem algum problema, sabe? Isso. Mundo. Sim. Só que nessa identificação do mundo, a gente está trazendo uma coisa problemática por trás, né? Negativo, e alimentando isso, entendeu? Direto. E a gente quer um mundo de heróis de novo. O Astron, que está em campanha em Catarse, cara, ele é um heróizão. Ele tem um poder extremo, fora a força, voo, raios, tudo. Ele entra em comunhão com a natureza, ou seja, com o universo. Ele passa a ser o universo, sentir tudo aquilo, sabe? Sim. Então, e ele é um heróizão clássico, ele não ataca alguém desarmado, entendeu? Ele não vai atacar pelas costas ou fazer pelas costas. Os próprios heróis que surgem, aqui a gente tem uma ninja mercenária, disposta a quase tudo por um bom valor. Então você tem uma personagem que é uma anti-herói, mas você vai buscar dentro do âmago dela, tu vai ver que ela tem o senso de honra, o senso de justiça. Ela vai fazer aquilo. Ela tem mostra que pode mudar, entendeu? Então a gente tem essa preocupação colocada com isso. A preocupação da Bellona o tempo todo de querer mudar, de querer deixar os abusos para trás, querer abandonar a violência e proteger a irmã menor dela, que é uma criança, por mais que seja uma deusa, que nem ela diz, de 2000 e poucos anos, entendeu? É uma criança na visão dela. Então, a própria história da Baronesa Escarlate, que foi um grande sucesso também, está sendo um grande sucesso da editora, a história se chama Em Nome do Pai, e a baronesa, ela tinha um ressentimento muito forte, e é uma história totalmente de coragem, entendeu? Daí, nesses aspectos, todas elas podem alimentar, entendeu? Que nem você falou, uma escola, poderia servir. Claro que a gente tem cuidados. A Bellona, ela é 16 anos, por quê? Porque ela tem violência explícita, entendeu? Até tem uma parte dela aqui, eu não sei se pode mostrar, que ela está lindamente tomando um banho, e ela está nua no banho. E daí os amigos falaram, os que não são informados, Alexandre, isso aí é 18 anos. Eu falei, tu já viu a idade da faixa etária de Game of Thrones? Eu falei, então, é 16. Né? As novelas da Globo, né? E daí eu falei assim, não, porque ele é feito dentro da legalidade, ele é feito todo o material para fazer, então sai a ligação, por exemplo, esse aqui é 12 anos, então, porque só tem violência. Então, violência é 12 anos, eu não me pergunto, mas é 12 anos, entendeu? E não é uma violência explícita, entendeu? Regra, né? Não, na regra. Então, esse aqui é mais tranquilo, entendeu? A Two Blades também, essa já foi 16 anos. Mas a gente tem um trabalho agora recente que a gente até foi finalista num edital de R$50 mil, que é Supéria, Um Lugar ao Sol. Tem nada a ver com essa novela que tá aí. O nome já é antigo, né? Já é antigo, entendeu? Tem acontecido umas coincidências com a gente, que a gente faz essas brincadeiras, porque Two Blades se chama Two Blades Mercadora de Poder.
Daí quem assistiu a série da Marvel, agora recente do Falcão Soldado Invernal, o mercador de poder virou a mercadora de poder, entendeu? Verdade. Belona, Baronesa Escarlate, ela acaba com uma parte assim do epílogo, e daí a mulher fala assim, não, dívidas de sangue se pagam com sangue, que é a base de Shang-Chi. Agora também está... cara, tem alguma coisa aí que tá batendo na trave, né? E daí Supera Um Lugar ao Sol, eu fiz totalmente ela baseada no Pequeno Príncipe, entendeu? Uau. Então ela é a personagem mais poderosa do universo nosso, e ela tem 13 anos, ela habita um planetóide artificial ao redor da Terra, e ela é apaixonada pela Terra. Entendeu? E ela tem um poder imensurável, pra vocês terem uma ideia, ela bate no Super-Homem e no Goku junto, sem suar, entendeu? Então é muito, a gente não fez as histórias pra ela estar brigando ou lutando, fazendo aqui, mas fez pra ela estar convivendo com medos, anseios, dificuldades, entendeu? Coisas assim, fazer um crescimento dela junto. Então uma HQ muito legal, porque se tu pegar uma obra do Pequeno Príncipe, claro que ela não é uma cópia, uma coisa, ela foi inspirada nessa obra. Então seria uma HQ que para colocar aqui dentro das escolas também seria fantástico, né? Sensacional. Isso aqui para os adolescentes também, sabe? Muito fácil. Comentou aqui o Fábio Marmite. Isso. Não esqueça da Freiras Ninja. É a nossa nova linha editorial que eu falei para vocês de Fumangá, né? E nem existe esse nome Fumangá. Eu que comecei a falar porque o Fumete com mangá. Existe um termo certo, mas eu achei Fumangá legal, né? Daí dentro dos termos de Fumangá a gente pensou assim, faz um mês mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, 1 mês a 2 meses. A gente pensou, vamos fazer mangá. Na verdade eu já estava trabalhando com 4 sombras, mas sem um mérito assim de vamos fazer uma linha editorial e lançar esse tipo porque daí ele já é um formatinho tradicional, já é um formato de um mangá tradicional que vocês conhecem no Fumete. É um material editorial mais barato, entendeu, tal, mas tem a oportunidade de a gente trabalhar fora desse universo ou fazer coisas ligadas com isso. Cara, a gente já está trabalhando, já está 4 sombras pronto, Blue Fighter pronto, que é um de luta tradicional de campeonato. A gente está trabalhando em Caos, que é um cenário pós-apocalíptico em São Paulo, com criaturas e coisas assim. A gente está trabalhando em Estranho Oeste Ronin. Estranho Oeste é mais ou menos espada e magia. Espada e magia, tu sabe o que é? Espada e feitiçaria, né? Que é o estilo Conan, estilo diverso aí que tu vê aí. Quando tu fala Estranho Oeste, é Velho Oeste com terror. Entendeu? Daí esse é Estranho Oeste Ronin. Que daí um samurai, ele cansa das batalhas, sangue, coisa que tá lá, e ele vem pro Velho Oeste e acaba se envolvendo. Até na capa dele tá muito legal, ele tá vestido de cowboy com uma espada, e tem um verme maldito do filme, arrebentando assim a pradaria e vindo na direção dele, assim, no pôr do sol, ficou muito legal. Até a gente quer ver se a gente usa a música do Vince lá... Grande, Vince Velvet, deve estar assistindo aí, Vince Velvet. Isso, a gente quer ver se coloca a propaganda para o lançamento dele, quando fizer pro ano que vem, claro, Cara, me fugiu a música agora, a gente falou tantas vezes, mas daqui a pouco eu lembro. E daí, Freiras Ninjas é composição do Fábio Marmite, eu estou ajudando no roteiro. É um grupo de freiras ninja aí que vem de uma linha da igreja que caça lobisomens, vampiros e criaturas do além, do aqui onde se vê os mortos. Que bacana, é muito legal, cara. E é legal que ele tem todo um fundamento histórico, que quando a igreja católica entrou no Japão feudal, entendeu? Toda aquela parte, coisa assim, o senhor do feudo mandou ninjas ir lá para acabar com isso, e tinha 1 ou 2 ninjas que acabaram entrando para o cristianismo e ficando dentro, e deram origem a essa linhagem de freiras ninjas. E as freiras... que background, né? E mangá é legal, porque mangá é pra gurizada, bem pra gurizada mesmo. As freiras ninjas são, sabe, são voluptuosas, são E daí tem a Gertrudes, que a Gertrudes é a minha freira ninja preferida. Ela tem uma cicatriz na cara e ela gosta de chamar no revólver, na pistola, shuriken. Daí tem a Maria, que daí é mais tradicional, sim, mas também muito legal. E a Elisângela e enfim, esqueci do outro. Mas enfim, a gente já pegou do mangá, já deu ideia, conversamos com o Fábio Marmite, e a gente tem feito um grupo assim, unido bastante editoras, a gente até chama Editoras Unidas e selos editoriais e pequenos do Brasil. Então a gente se junta e se ajuda mutuamente. Daquilo que eu falei para vocês, que eu estou escrevendo para uma editora, escrevendo para uma outra, a gente vai fazendo essas mãos. Aproveitando isso, o Wagner Neubert
Comentou aqui, Alexandre, um super parceiro aqui da editora Calimar, tamo junto. A Kalima é daqui, aqui de Imbé. Cara, aqui de Imbé. O Christian Stuzzi também botou, estamos aí curtindo baita escritor, cara, baita escritor. Acabou de escrever o roteiro de Simon Rex e tá colorindo Hopper pra gente e coloriu, tá aqui, ó. Se a gente abrir aqui nessa página aqui, a gente acha Christian Stuzzi. Aí, ó, cores. Que bacana. Então, gurizada, gente boa pra caramba. E nessa pegada de fazer o mangá, fazer os editoriais, vai ter agora a Brigitte, eu acho que é. Eu tô até. Que é outra Feira Ninja, que na verdade ela é uma Feira Ninja que se rebelou porque ela não quer só mais matar lobisomem, ela quer matar o que for corrupto. Uau. É corrupto, é ladrão, político. Vai junto. O Largo em Brasília, Então, ela não para de trabalhar, né? É o caso dela, ela já sai do mangá e vem pra dentro do Spit Universe, entendeu? Vai ser uma freira ninja ali, Ronin, uma freira ninja. Top, cara. Então é muito legal, cara, as histórias tudo se envolvendo, as coisas acontecendo, trabalhar dentro do mercado nacional, mostrar a nossa regionalidade, tudo. Tem sido um privilégio, cara. Flutuar em diversos mundos, diversos cenários, né? Tu faz o que tua imaginação mandar. Exato, isso é muito bacana, cara. E a gente vai ligando as coisas, a gente tem ameaças que se trabalhando, que, por exemplo, a Ares, a deusa da discórdia, é a grande vilã de toda essa primeira 70 e poucas HQs que eu te falei, das coisas que se englobam, o universo que vai colocando. Ao mesmo tempo aqui começa a surgir a ameaça dos alfas que vão vir nas histórias, entendeu? Então são coisas que vem surgindo e tu vai compondo e vai fazendo. Falando nesse livro aqui, para quem chegou agora, esse livro o Alexandre trouxe para nós pra gente fazer um sorteio. Então no final do podcast, esse livro aqui vai estar sendo sorteado, esse HQ, certo? Então fiquem atentos que a gente vai estar durante o programa falando o que tem que fazer para poder ganhar. Mas uma coisa importante, que tem que estar seguindo o Instagram da Crew Podcast lá, tá? E da Spitter Dragon. Sigam essas duas páginas no Instagram, que é um dos principais objetivos para ganhar o sorteio dessa HQ. Falei, pessoal, curtir o canal também, né? Boa, importante. Curtir o canal de vocês também. Bom. Isso. E aproveitando então, dando uma entrada na questão do Anime Beat, que até tu veio com a camiseta hoje. Cara, como é que surgiu essa ideia do Anime Beat e ele se tornou referência no litoral e até no estado, né? Ele é o maior evento multicultural do litoral gaúcho. É referência mesmo, ficou. E eu acho que o principal diferencial dele para todos os outros é que a gente tenta colocar atrações o tempo todo nele, sabe? Buscando sempre atrações. Ele não fica apegado à base do que a gente vê num evento normal. Então, eu acho que esse conjunto, né? Que ele virou, na verdade, uma cooperativa. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que estar sempre unidos para fazer. E ali a gente conseguiu reunir também um grupo de pessoas para tornar o evento melhor. Mas ele surgiu, eu acho que ali em meados de 2014, por aí. Eu e o Igor Casanova, do Piratas Siderais. Sim, a gente idealizou ele, tava conversando e falou, vou fazer um evento geek, vamos. Ele falou, vou tocar lá. Eu falei, toca. Vamos fazer, né, cara? Vamos fazer. Daí eu me lembro do primeiro evento, a gente falou com a professora Dulce no Dentes e falou, vamos fazer lá. Acho que fizemos uns 4, 5 eventos no Dentes, foi sempre um prazer, sempre muito legal. E foi surgindo assim, a gente desde o início pediu alimento, né? Eu me lembro o primeiro evento deu umas 100 pessoas, talvez um pouco mais. Daí no segundo evento que a gente fez, já deu o dobro de pessoas, a gente arrecadou mais, já viu um potencial ali, e o pessoal de fora começou a vir, posso expor no teu evento, posso vir não sei o quê, posso levar meu material lá, entendeu? E ele foi crescendo sozinho. Já no segundo evento por aí, o Igor falou, cara, eu não posso mais, eu tenho a minha banda para cuidar, as coisas assim, tu toca o barco. Aí eu falei, toco. E daí foi dando certo, cara, fazendo assim. O evento eu gosto de vários eventos, mas o que eu fiz naquela escola que tem aqui, aquela que foi reformada aqui. No Tiradentes. Santa Catarina? Não, Tiradentes que foi reformado todo. Isso. Aquele evento aqui foi o primeiro de Imbé, eu adorei, cara. Chegou de tarde, tu não tinha espaço para caminhar. Verdade, eu tava presente nesse, foi sensacional. Foi sensacional. Esse último com o Muca também foi muito legal, o da Festa do Peixe lá embaixo também. O que veio a guria como é que era o nome dela? A cosplayer famosa.
Esqueci o nome dela também. Mas ela veio aí também e foi muito legal, cara. Foram uns eventos bem legais. Muito bacana no evento, que além dele fomentar a cultura geek, né? Ele tem a parte social dele. Que em um evento que tu fez aqui, tu arrecadou 3 toneladas. 3 toneladas de comida para distribuir para a comunidade. Então, isso eu acho que é até a parte mais sensacional, porque vocês não estão ali simplesmente visando um lucro de um evento e tudo mais. Vocês estão para fomentar a cultura e também para ajudar a comunidade. Então, aproveitar esse espaço até para parabenizar vocês obrigado, por essa iniciativa e por desenvolver esse tipo de evento. E ele é um evento que, na verdade, ele não dá lucro financeiro. Na verdade, ele dá prejuízo financeiro, entende? Então, a gente faz mesmo pelo coração. Eu perco, acho que uns 5 quilos em cada evento, porque dá muito trabalho. É muito estresse. A gente não tem aparecer lá, então, não vê se aí... Acho que já sei como fazer. Para e tu pensa assim, por exemplo, a gente tava no da festa do peixe, daí tinha uma parte inteira cedida pra sala temática do Star Wars. Os caras demais, né? Tudo, os caras com as roupas, um monte de coisa legal assim. Uma criança passou mal, vomitou por tudo. Daí eu lá limpa, não tem um faxineiro para limpar, entendeu? Vai o organizador lá, né? Tinha 2,5 toneladas de alimento lá na ponta. Sabe, a festa do peixe é grande, vai tu carregar lá pro local, entendeu? Então o cara faz tudo, tu atende, eu pegava muito no palco quando precisava, quando a gente não tinha algum apresentador de palco, ia pra lá também, a gente faz tudo. É legal que tu consegue mobilizar também bastante gente para ajudar, assim, bastante parceria. Isso, sempre bastante parceria mesmo. Um adendo aqui, o Gilto e a Diana falaram que era a Diana Zambruzzi, que isso aí. Eu tô ficando velho e tô esquecendo nomes, né, cara? A Diana, que é daqui de Osório, né? Que hoje tá em São Paulo, se não me engano. Tá um tempão já em São Paulo. Fazendo várias gameplays e tudo mais, né? Isso aí. Teve nosso evento também. O Daniel HDR, que é conhecido em todo o Brasil internacionalmente como desenhista, teve nosso evento também. E como é que começou? Como é que foi para conseguir chegar nessa galera? Foi tranquilo? Foi uma dor de cabeça para conseguir trazer ela? Cara, fazer o Anime Beast, ele é difícil, ele não é fácil, ele é bem complicadão, assim. Mas eu tenho uma característica que é cara de pau, entendeu? Eu peço, eu sou um pidão, sabe? Eu peço. E eu bato na porta de um, eu bato na porta do outro, eu falo com o outro e... Cara, tanto é que eu vou contar pra vocês bem rapidinho, tava José Luiz Garcia Lopes, grande nome da DC Comics na Comic Con, né? Rio Grande do Sul. E autografando, eu fui na fila, mas eu não tinha material nenhum. Pra ele autografar, tá ligado? Daí foi chegando minha vez. Cara, daí tinha uma menina, o Mauro Bom e eu. E daí ia chegar no José Luiz Garcia Lopes, o cara que moldou a face comercial da DC Comics, que eles desenham na década de 70, Super Amigos, essas coisas tudo. E o cara autografando tudo, daí chega o cara na fila e diz, parou por aqui, não, ele não vai mais, depois de tarde continua, não me lembro se era uma coisa assim. Mas, bem nós, cara. Daí o Mauro tava ali, pode ser só eu, não sei o quê. Daí o cara, o Zé pegou, autografou coisa, de repente ele se vira pra mim, tá eu. E daí eu inventei de falar inglês e espanhol com ele. Misturei tudo. Meu Deus do céu. E em resumo da coisa, eu pedi o cotoco dele. O cotoco saiu, cara, eu não sei de onde saiu o cotoco, mas foi o que eu pedi pro cara. Sabe que eu queria o peno, o pencil, o lápis, cara, entendeu? E daí o cara fez assim que não, eles não dão, artista famoso não dão, tá ligado? Não dá um lápis, tá ligado? Tem cara que pega a bituca de cigarro dos caras pra vender, o cara vai te dar um lápis, imagina, cara. Entendeu? Tá louco? E daí eu fiquei, que nem tu tá ficando assim, parado, me olhando, eu fiquei parado, olhando pra ele, tipo um louco, né, cara? E os caras recolhendo a mesa dele, o pessoal foi embora, o Mauro pensou ali, já tinha se afastado, acho que uns 10 metros, e eu não fiquei afastado, né, cara? E daí tamo assim, e daí o cara, papapá, e o cara me olhava, o cara me olhava, o velhinho, né, papapá me olhava, de repente ele parou, pegou o lápis e pum, me deu. Não creio. Cara, eu passei a Comic Con com o lápis inteirinho na mão, porque todo mundo queria, né, cara? Vai estar lá em casa, tá no cantinho. O Mauro falou que se eu morrer antes dele, ele fica com o lápis. Até a gente tem um acordo mais ou menos. Mas isso é persistência, né, cara? É isso, sabe? Essa cara de pau, chegar nos caras e falar assim, pô, Daniel, tu vai lá no evento, lá em Tramandaí, tem artista que nem te dá bola. A gente tentou dubladores, cara, muitos dubladores, eu não quero citar nomes, mas a gente não vai pro interior, a gente não faz interior. Que sacanagem. Quantas pessoas vão no teu evento? Vai 2.000. Não vou. É pequeno para eles. Cara, dá um exemplo. A gente falando prático aqui para vocês. Você sabe quanto custou o Muca para vir aqui?
Não tem a mínima 10 noção. mil reais livre de tudo, fora translado e avião. Caraca! Entendeu? 10 mil reais. Sabe quanto a gente cobra para entrar no Anime Beat? Cobrava? 10 reais. Você imagina isso aí? 10 reais você cobra para levar ele pro evento, e muito disso, se pagasse 15 reais, tu ganha os 2 ingressos, né? Para os 2 dias, entendeu? E muitos disso a gente dá social também, centenas de ingressos dá sociais. Você sabe, a gente faz aqui, qualquer um da comunidade pobre da cidade, que é pela atendido pela assistência social, ele entra e sai do evento a hora que quiser, entendeu? Porque a gente não é liberado, a gente faz dessa forma. Se for criança pequena, também entra no evento também. Então, para você conseguir esses 10 mil reais, para você pagar translado, para você pagar a despesa, pagar o hotel, conseguir a parceria. Os hotéis aqui da cidade, eu sempre fui anunciado, vou lá no hotel bar, vamos fazer uma parceria para que dar certo, entendeu? Sim, foi assim que foi fazendo, a gente vai fazendo dessa forma, porque senão tu não bate, a matemática não sobra, não tem como dar dinheiro para isso, você paga estrutura, você paga isso, e não funciona dessa forma. Se tu não fizer assim, tu não consegue. E o bom é que depois que tu fez o primeiro, agora tu já tem até mais embasamento. 5 em Bé e 7 em Tramandaí. Não, pois depois que tu faz o primeiro, tu acha que o pessoal já começa a ver assim, não, esse cara tá fazendo um evento bacana, daí fica mais fácil de conseguir. Tem que ter a cara de pau do primeiro, né? É surpreendente ainda, as pessoas ainda se surpreendem, sabe? Principalmente da parte, vamos dizer assim, política, da representar, que tem que representar o social da cidade, não conhecem ou não veem isso, entendeu? Se eles vissem, com certeza. Exato, os eventos de moto, né? Passam vergonha pro Anime Beat. É verdade, cara. Não dá nem um cheiro do Anime Beat, entendeu? E sem dizer que isso movimenta só quase a gurizada daqui, né? Tu não consegue ainda ter, por exemplo, um tamanho de que nem agora no Imbé teve um negócio de motos, né? É que a gente não tem, sabe o que acontece? A gente nunca ganhou R$1 pra fazer, exato. Entendeu? Tu não tem incentivo, né? Eu já falei isso, qualquer um sabe, me dá 10% do que eles dão pra festa do peixe, eu coloco mais gente do que expõe na festa do peixe, entendeu? No evento. E são pessoas que vão estar ali pra, exatamente, isso, né? Pra viver os caras, eles sabem, eles não têm a noção, a pessoa que cuida da cultura, ou pessoas que cuidam disso aqui, que hoje um youtuber é muito mais famoso e atrativo do que trazer um cara da Globo, cara. Exato, já passou, cara, né? pagodeiro que batia na mulher, entendeu? Não tem isso aí. Tu vai trazer não tem mais motivo assim, pra isso, né, cara? Não tem como, entendeu? É que eu acho que tá difícil tocava quando eu era pequeno, daí o gurizada gostava, nem sei se toca hoje ainda no mercado, mas de repente, sei lá, entendeu? Porque tá difícil hoje o pessoal, até porque dentro de uma administração geralmente são pessoas mais velhas, né? De entender essa transição da atração da internet pra atração de TV e rádio. Eles não conseguem entender. Por exemplo, ontem um podcast teve mais de 3 milhões de visualizações. Podcast. Quando que isso um programa de TV vai conseguir hoje, sabe? Não faz. Eles não têm noção disso, não têm noção o que é o poder, né, de uma Twitch TV, o YouTube, o podcast, o que as coisas estão rodando, entendeu? Porque ali tu tá assistindo o que tu quer. Porque se eu botar numa TV, eu vou assistir o que a TV quer que eu assista. Há quanto tempo tu assiste TV aberta? Tu não assiste, eu não assisto. Vocês não devem assistir, ninguém deve assistir mais. Em casa. Não tem nem isso aí, entendeu? Tá nem aí, entendeu? Pro peixe. O cara pega, bota ali na TV, ou é o YouTube, ou é uma streaming, né? E deu, cara. Isso é hoje a vida das pessoas mais novas, sabe? E a administração pública, ela tá pecando também nisso. É um de choque, tentar se atualizar. Eu acho que é um choque ainda que eles estão tomando e eu acho que ainda leva um tempo para entender. Para se adaptar. Para chegar ainda mais aqui, mais É difícil para a maioria entender e tem um segundo ponto nisso tudo, que é a vontade de fazer pelo um bem coletivo, um bem maior. Quando a gente fala naquilo que eu toquei para vocês, voltando ao assunto de heróis de pessoas, o que eu aprendi lendo super-heróis, eu criei meus princípios de responsabilidade. A minha primeira responsabilidade é com a minha família, a segunda é com o terceiro e a terceira é comigo. Então, se você me empresta seu carro, eu vou cuidar mais do seu carro do que eu cuidaria comigo, entendeu? As pessoas falam assim, Alexandre, como é que tu pode apoiar tal coisa se tu vai sair prejudicado? Mas a sociedade não vai, de repente eu seja prejudicado, mas para a sociedade é melhor aquela forma, entendeu? Então você ter esse pensamento e ter isso aí, sabe? E infelizmente, a maioria não se move mais assim, né? Não é mais um movimento que... Exato, e até eu acho que a nossa própria educação, ela se desvirtuou um pouco. Ela deixou de se atualizar também com a demanda do novo estudante, e muitos pais também passaram a destinar, eu acho, que para a escola o papel dela não é mais educar, é ensinar boas maneiras, bons modos, que deveria vir de casa já, né? A base de tudo já é que a educação, o ensino, ele é um fragmento do que é a educação. A educação em si, a definição de educação por si, ela é a seguinte, é você descobrir
os mistérios do mundo, você buscar pelos conhecimentos do mundo, entendeu? A educação, você busca os conhecimentos do mundo, você tenta atingir a grandeza divina, entendeu? Através da educação. E as pessoas acham que educar simplesmente é você ir para a escola e você ler um livro, ou você pesquisar um livro, ou você fazer uma coisa desse tipo. E não é verdade. A educação não é isso, entendeu? Não. A educação, são vários fragmentos e ela é uma busca constante. Você pode pegar um aluno, eu já dei aula, eu fui palestrante, você pega um aluno, ele vai aprender se ele quiser aprender. Exatamente. Se ele não quiser aprender, tu pode ficar batendo na cabeça dele, pode puxar a orelha, pode jogar no chão, dar uma paulada, ele não vai aprender, entendeu? E a pessoa só busca aquilo que é belo, entendeu? Eu só busco o que é belo, eu só busco o que é confortante para mim. Você só vive o que você ama, exatamente. Entendeu? Então, se você não faz algo que é atrativo para ele, ele não vai querer, entendeu? Você acha que você indo pro quadro Dom Pedro I, não sei o que, você vai ensinar dessa forma não pra mais. cima, você não ensina mais. É ninguém quer ter hoje essa ele tá com o celular aqui na mão, ele já descobre que ali pra ele não é importante. Né? Uma vez eu ouvi o próprio Cortella falando que um dia um professor, um colega dele, chegou e reclamou: como esses estudantes de hoje em dia tão diferentes, não são mais os mesmos. Daí ele respondeu: óbvio, eles não são mais os mesmos. O mundo não é o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. O problema não são eles não serem mais os mesmos. O problema são que os professores não conseguiram acompanhar essa evolução, acompanhar a forma de ensino. E para mim fez todo sentido essa afirmação dele, sabe? Porque conforme gerações passam, elas geram novas demandas. Porque na minha época, para eu saber alguma coisa, eu tinha que ir num livro da biblioteca. Hoje o estudante puxa o celular do bolso, ele tem a informação no Google ali na hora. Sabe? E tu fala bem, buscar informação, você pegar o livro e buscar, você volta à busca. A gente busca o que é belo, busca o que é divino, entendeu? Exato. Educação, nós vamos a busca pelos conhecimentos do mundo, a busca pelo que é belo e a busca pelo que é divino. Isso é a definição fundamentada. Então a gente toca no assunto de educação. Como é que a gente define a educação nossa? Educação nossa, como ela deveria ser definida? A gente fala do livro Estudo Grego, Aristóteles, Platão, Sócrates. O que é o livro Estudo Grego? Ele era baseado no trivium e no quadrivium. Sabe o que é isso? O triângulo, ele dava 3 anos de ensino básico. O quadrado, ele te dava um ensino avançado que poderia durar para o resto de sua vida. Mas resumindo para vocês, o que era o ensino básico? Gramática, você aprender a traduzir, criar, dar legenda para os sons que são falados, e o poder de você mandar uma carta para um amigo, conversar com alguém, ou os planos de guerra, entendeu? Uma coisa assim. A comunicação. Então a importância da comunicação através da escrita. O poder da caneta, que é maior que a espada, né? Exato. Mas os outros dois eram o quê? A lógica e a retórica. O poder de eu saber falar e você inquirir. Entendeu? Você sabe quanto que isso está quebrado hoje? A internet tornou todo mundo crítico. A gente entra no assunto para discutir, mas as pessoas não têm a base do assunto e nem sabem o que é o assunto. Mas elas discutem com você por aquilo que pegaram. Entendeu? E eles já tinham, nós estamos falando, cara, de milhares de anos, e os caras já tinham como base a lógica e a retórica, entendeu? Sim. E você pega nisso o que foi uma evolução, que é a segunda parte disso que eu quero falar para vocês, que a gente vai para o pragmatismo romano. O que os romanos fizeram? Os romanos criaram o ensino técnico, o ensino prático. O que é? Você é um carpinteiro, você pode ensinar carpinteiros. Sim. E a gente vai precisar de algum técnico chamado arquiteto ou engenheiro que vai mostrar para você da melhor maneira de fazer para que isso dure. Então a gente pegou o pragmatismo romano. E a última parte foi um tal de Abraão. Não sei se vocês conhecem Abraão. Ele diz ouvir as palavras do Messias e traduz para todo mundo e cria o cristianismo. E se a gente pegar o cristianismo, pragmatismo romano, e pegar o livro Estudo Grego, o que a gente tem? O mundo ocidental. Baita analogia, resumo, cara. É o resumo total de tudo, é o que a gente está falando aqui agora, entendeu? E isso é educação. Isso é educação. A base de tudo é isso aí. Claro, a gente pode falar horas sobre isso aí, eu tô só dando uma passada para pincelada, mas é uma baita analogia tudo isso, cara. E nos resume mesmo. Claro que se nós continuarmos passando por tudo isso, a gente vai levar a assuntos que seriam mais pesados, porque a gente vai caminhar por assuntos de responsabilidade, porque a nossa educação ela deu um pulo bem alto depois disso, porque a gente ficou totalmente dependente da igreja. Depois veio Lutero,
sabe, né? A revolução, vamos dizer assim, o primeiro revolucionário, né? Exato. Luteranos que, pô, por que o cara precisa ser castigado? Por que só os padres precisam ter conhecimento do latim? Pô, eu vou pegar uma Bíblia, vou traduzir para o alemão e vou espalhar pelo Império Germânico, entendeu? Para todo mundo ter acesso, entendeu? Vamos distribuir dessa forma. Claro que isso aí ousou e trouxe outras coisas, que caminhou e culminou no quê? Na queda da Bastilha, na Revolução Francesa, desculpe, toda a Revolução Francesa que vai dar origem ao igualité, fraternité e liberté. Você sabe o que é isso? Claro, são os três. Liberté, Liberdade, fraternité e igualité. Igualdade. Capitalismo, socialismo e comunismo. Aí que está a natureza de tudo. Olha onde que a gente entra. Daí a gente vai entrar para Engels, Carlinhos Marx, entendeu? E falar de toda essa galera. Então, a gente pode andar e vai falar sobre todo mundo, entendeu? Vem daí, tu vê como o assunto é tão grande que se espalha, né? Exato, ele abre um leque. Abre um leque tremendo, a gente fala de tudo. Né, e aonde que os assuntos saem e se formam. Só que, claro, é assunto para muito tempo, pra gente ficar batendo papo, entendeu? Coisa assim que mas é a base. Mas dentro da educação mesmo correta disso tudo, a gente teve uma má educação no Brasil, né? A gente culpa muito os nossos políticos, as coisas que acontecem, mas a gente sabe que a culpa é do povo mesmo, a gente que coloca eles lá, a gente que mas faz isso, não é entendeu? Um tanto quanto cultural, sabe? Do tipo, terceirizar a minha culpa. Eu não acho porque a gente se culpar hoje virou moda, né? Todo mundo hoje é vítima, né? Se tu parar assim, eu sou vítima disso, eu sofro daquilo, eu preciso de medicamentos o tempo todo porque eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com não sei o quê. A gente, quando era novo, resolvia isso com trabalho, tá ligado? Você trabalho firme reafirma trabalho duro reafirma o caráter, entendeu? Dá uma inchada, dá uma pá, busca, vai fazer tal coisa, tu vai ver que tu ocupa tua cabeça, né? A gente dizia antigamente, o homem trabalhador não tem problema para dormir, entendeu? Tu tá tão cansado que tu vai cair na cama. Vai morrer ali, né, cara? Coisa assim. E tem pessoas que eram mais rígidas e diziam, o mundo precisa de uma guerra, entendeu? Para trazer o homem. Mas, claro, a gente tá só fazendo brincadeiras, né? Mas são sentidos legais disso tudo, porque a gente trabalha e o conceito do ser humano é muito grande para todos nós. No meu caso, eu sou cristão, então eu tenho uma base firme dentro daquilo que acontece. Então, eu tenho, na minha fé, uma coisa superior a qualquer outra desses próprias colocações que a gente possa chegar e resolvo muito fácil com isso, quando você tem uma busca para resolver com isso, entendeu? Eu tenho a família próxima, tenho uma família maravilhosa, né? Uma esposa que eu digo que é minha melhor metade, ela não desiste, entendeu? Então, é o que dá o suporte, né? Funciona muito legal, entendeu? Todo mundo, você tem problemas, eu tenho problemas, nós temos problemas, a gente vive sobre isso e ainda... Pô, a gente é brasileiro, então a gente tem muito problema, na verdade, né, cara? Tem alguns problemas, não tem como escapar, né, cara? E cada vez que eu passo no posto de gasolina e olho a placa, assim, eu fico... O desespero bate, né, cara? Bate, né? É um negócio assim. Então, mas desse assunto que você falou, cultural, é predominância, né? Porque a minha amiga, ela morou nos Estados Unidos um tempo e daí ela teve que responder um questionário. E daí, respondendo esse questionário, era sim ou não, e perguntas assim, pessoais fortes, você já foi presa, isso, aquilo, e coisa assim. Daí ela se virou para a colega, e se eu disser que não, se eu mentir, né? Se eu disser que sim, coisa... Ela, você faria isso? A mulher perguntou. Tu entendeu? Tu entendeu? Já entendi aquela noção. E daí, infelizmente, a gente teve que o pessoal diz assim, o Brasil é uma maxigenação de cultura. Na verdade, não. A gente pega, quando você pega muita coisa junto e junta, ela não dá o preto. As pessoas dizem, se eu misturar todas as cores, dá preto, não dá branco. É o branco que é a mistura das cores. O preto é um pigmento. Mas o branco é a mistura das cores e o branco você não está vendo nada. Entendeu? Então os caras dizem, a gente misturou. É legal que a gente tem tudo misturado de cultura, coisa. Tu tem um pouquinho de cada, você não tem nada. Tem que tu não tem essa identidade, né? Tu tem que ter uma identidade, entendeu? Exato. E daí é essa busca, sabe? E a gente, parte como um povo, assim, é fantástico o carinho que se tem, né? As emoções que se tem, tudo. Cara, uma coisa que eu fiquei... abismado, não sei se é só da nossa realidade do litoral, isso é geral, mas em época de campanha, entrando na questão de política, do caráter das pessoas. Certo alguém, né, recebeu a compra de voto de um candidato. O candidato chegou lá, ofereceu, ela aceitou.
Daí quando outro candidato chegou para conversar e mostrar suas propostas, ela falou, não, eu não vou votar em ti, adorei tuas propostas, acho muito bacana, mas eu já me comprometi com o fulano que eu vou votar nele. Só que ela se corrompeu, mas está tentando, de alguma forma, ter caráter e manter a palavra porque ela se corrompeu, sabe? Isso é um choque de realidade que e tu sabe disso tudo que a gente citou, do que nasce, o que a gente pode definir como mal, vocês sabem o que é em si? É a mentira. Exato. As pessoas hoje, elas fazem, e isso pode ser exemplo para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, tá? As pessoas vão chegar para vocês e dizer assim, vocês já devem ter escutado, isso são meias verdades. Não, vamos mentir, gampismo, vamos mentir até se tornar verdade. Não, a verdade tem dois lados. Tu empresta teu celular um pouquinho. Pode devolver. Tu viu quando eu pedi para ele o celular, ele me deu o celular. Ele não me deu a chave, ele não me deu a revista, ele não me deu porque aquilo ali é um celular. Sim. É um celular. Então é essa a verdade. A verdade não tem dois lados. A verdade não tem você mentir. Né? Ela é única, ela é plena, ela é una. Ela é indivisível. Ela é a verdade. Você pode mentir para si mesmo, pode mentir para as coisas. E as pessoas cometem isso. Elas acabam mentindo para si, entendeu? E cometem falhas desse tempo achando que aquilo ali pode ser uma outra coisa. Serve como um peso de papel? Serve, né? Pode deixar um peso de papel. Exato. Serve como, sei lá, para você matar um passarinho se tu jogar forte, né? Serve. Mas é um celular. Entendeu? Sim, não vai mudar de ser um celular. De ser entendeu? E o mundo hoje ele começou a transmutar coisas e as pessoas vagam na mentira e a mentira é câncer, entendeu? E essas coisas acabam dessa forma. Ela está mentindo, entendeu? Ela está cometendo. Esse ato dela é um ato mentiroso e vai no fim corrompe a todos, não corrompe só ela, corrompe ao seu redor. Quando você está no meio de um grupo de inteligentes, pessoas cultas, eruditas, você fica mais inteligente. Quando você está no meio de pessoas corruptas, você se torna mais corrupto. Entendeu? Se torna fácil, se torna natural, né? E isso que tu fala, eu quero usar agora as palavras do grande alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Uau. Chegará o momento, Harry, que nós vamos ter que decidir sobre o que é fácil e o que é certo. Aí tá uma definição muito boa, entendeu? Verdade, então, cara. A gente tem que perfeito. Isso, é a verdade, entendeu? Então a gente tem que ser pessoas da verdade, a gente tem que se mover dessa forma. Então o mundo hoje está muito mentiroso. Você liga a TV, é mentira. E egoísta, né? Isso sempre. E egoísta em todos os aspectos, né? Porque você vê isso aqui no mundo dos quadrinhos também, dificuldades que a gente passa, porque as pessoas querem muito ego, querem muito se aparecer, ou deixam a humildade de lado porque ganharam algum respaldo, ou acham que são melhores que os outros porque tem uma porcaria de um bem. Sim. Olha aí nosso amigo que a gente cometeu agora há pouco, fazia anime beat com a gente, jogava bola e faleceu. Exatamente. Entendeu? Da noite para dia, né? Não... Todos nós não vamos morrer. Exatamente. Entendeu? Então é uma coisa que está aí, só que as pessoas se movem por isso. Eu quero ir na beira da praia. Virou uma veneração à bebida, entendeu? Eu sou uma pessoa abstêmia, eu não consumo álcool, entendeu? Eu não bebo. Escolhi o dia certo para não trazer cerveja, hein? Quase. eu não consumo álcool, eu não estou criticando essa parte, mas estou criticando a veneração a si, o que faz a bebida, entendeu? A veneração é só foto com bebida e dançando, se aparecendo. E isso trouxe um choque, essa mentira, essa educação que a gente fosse, ela trouxe um choque cultural pra gente. Por que é um choque cultural? Porque hoje em dia não se produz mais cultura, se produz commodities. Vocês já pararam para ver isso aí? Muito. Você entendeu? Pega essas músicas que tocam agora na rádio. É o mesmo ritmo, a mesma harmonia trabalhada, batida, sempre igual a levada, a letra, né? Trabalhada ou a letra cantada da mesma forma, um refrãozinho que bate, que normalmente não traz poesia nenhuma na música, entendeu? Não traz dessa forma nenhuma. Claro, nem pode ser chamado de música, a gente continua falando de entretenimento. Sim. E daí o que ela acontece? Ela pega e é vendida. Então senta, a gente contrata 15 de nós aqui e a gente vai fazer o quê? Vamos compor músicas para diversos cantores que vão tocar na rádio. Só comercial, né? E vai lá. Cara, tem estudos que provam que a mesma música vai se repetindo de décadas em décadas em décadas e os caras fazem transmutações e colocam ali. Mas faz todo sentido, música. né? É verdade. E música, né? A gente tá falando, voltei de novo a entretenimento, eu tô até ofendendo que é músico, né, cara? Mas desculpe-me, até alguém se desculpa, estou pegando que a música chamando coisa assim, mas não é um preconceito latente nem nada, mas é essa questão, sabe? E isso está acontecendo em toda a arte. Daí você diz assim, pá, que série legal é aquela? Não é legal aquela série. Não, todo mundo se inspira hoje, todo mundo se inspira. Pô, mas aquele cara ali é o Aragorn. Tem um Lorde das Trevas? Tem um Lorde das Trevas. Como é que é o nome do Lorde das Trevas? É o Noturno, ou o Soturno, é não sei o quê. Pode pegar.
Pega o mesmo parâmetro. Exatamente. O que deu certo para ti? O que vendeu, Alex? Vamos ver o que vendeu pro Alex e vamos fazer igual. Vamos vazar naquilo ali, né? O Alex aí, ele tem o Capitão Virtude. Vamos criar aí o Capitão, sei lá, o Capitão Benéfico. Exato. Vamos lá, vamos fazer ele, vamos tocar o barco. Pega a base daquilo ali, né? E vai até embora. Acredito que muitas vezes o que eu vejo, por exemplo, tem os haters do Alex. Então eu vou lá e vejo o que esses haters criticam e criam um mundo pra eles, pra pegar esse público de haters e já criam essa rixa entre o meu personagem e o teu pra hypar essa briga, sabe? Parece que desenvolvendo ódio entre os dois personagens, tu fomenta o teu público. Agora, com o lance das minorias, entendeu? Eu não sou contra minorias, mas eu acho que minorias por poder aquisitivo, não por cor da pele, não por gênero. Questão social mesmo. Mas pela questão social. Eu vou contar para vocês por que eu perdi. Eu falei para vocês que a Belona quase ganhou o edital. Eu perdi o edital por ser branco. Se eu fosse negro, ou índio, ou gay, ou alguma coisa assim, eu teria ganhado 10 pontos a mais, teria atingido e teria ganhado o edital, entendeu? Daí eu inquiria a respeito. Por quê? Por causa de desigualdade. Qual? Eu pensei, mas na minha concepção, ou eu estou errado e louco desde novo, foi desigual comigo, entendeu? A gente vai correr 100 metros, tudo bem, eu e o Alex vamos correr 100 metros. Tá tudo. Só que ele sai e ele precisa correr 90, eu preciso correr 100. Exato. E isso não é desigualdade, entendeu? Então tu fica pensando assim, cara, se você é pobre, estudou, vem de um pobre, você tem a gente sabe, a gente pode ir lá, pode ver seu histórico, o governo pode ter... Então, que dê a você esse direito, entendeu? Mas não porque eu sou gay ou porque eu sou não sei o que, coisa assim, eu não acho que seja assim, eu acho que nem os gays gostam disso ou que o negro gosta disso. Meus chefes no serviço, meu chefe, e é uma das pessoas mais inteligentes, capazes que eu conheço, ele é negro. E aí, não entendeu? É isso que faz ele ser mais ou menos, ele né? ali fazendo mais ou menos, isso é depreciar a pessoa, entendeu? É uma questão assim. Você falou uma coisa importante agora há pouco que eu queria pegar o gancho e eu acabei me passando aqui um pouco sobre o assunto. Mas em si, desses assuntos que a gente tocou até agora, é isso, a gente tem muitas diferenças. Recentemente criaram, num cenário alternativo da DC Comics, voltando para os quadrinhos, uma liga alternativa. Nessa liga alternativa, o Super-Homem é negro, a Mulher Maravilha é uma índia brasileira, essa coisa assim. Cara, legal, e a foto que os caras colocam para promover, sabe o que é? A Liga da Justiça tradicional assim, e eles do outro lado assado. Poxa! Por quê? Por que isso? O enfrentamento. Você sabe que existe aquelas mensagens subliminares. Daí vem na tua cabeça que tem que continuar enfrentando porque aquele cara é de um tipo, aquele cara do outro. Ou eu passo num evento e as pessoas chegam para mim, tá, Alexandre, mas quantos negros tinham no evento que tu participou? Eu falei, cara, eu não sei, eu sei te dizer quantos humanos tinham lá. Eu não tenho essa diferença, né? Sim. Cara, uma grande verdade, as concepções ruins nascem em nós mesmos. As pessoas veem aquilo que elas querem ver, entendeu? Exato. Eu recebi críticas num trabalho que a gente fez que o Josiel desenhou lindamente uma pirata. Cara, a pirata estava com uma roupa de pirata. De pirata. Os caras falaram que eu fui misógino, machista, opressor por ter lançado botando um muita desenho. Coisa num desenho, né? Meu Deus, cara. Desenho maravilhoso, entendeu? Eu tenho culpa, desculpa eu falar assim, se ele olhou com olhar de punheteiro, entendeu? Exatamente. Cara, desculpa, né? Não tem, é arte, cara, arte pura. Eu cresci lendo as artes do Lee, artes do Kirby, as mulheres eram lindas, a Psylocke, pega a Psylocke, a vampira antigamente, coisas assim, foram sempre assim, é tradicional ser dessa forma, entendeu? Por que não? Daí eu respondi pro cara simplesmente assim, cara, vem na minha praia aqui no verão e anda na praia, você vai ver coisas mais explícitas que isso. Totalmente forma, mais entendeu? explícitas, aí, cara, né? Ou liga a TV, liga na Globo lá pra ver o que acontece, cara. Em qualquer entendeu? programa de palco ali, né? A banheira do Gugu, cara. Que isso, né, cara? Daí vai falar o quê? E são coisas assim que se criam, né? Que se formam que não é legal, sabe? Daí as pessoas ficam alimentando isso e principalmente afeta o jovem, porque o jovem ele tem um tradicional de querer ter aquele momento de rebeldia porque está crescendo e é da natureza, ele está crescendo, está desenvolvendo, ele quer ser um adulto, ele quer ser um homem, entendeu? Coisa assim, desenvolvida. Isso se alimenta e acaba transformando essas pessoas, infelizmente, em massa de manobra, né? Exatamente. As pessoas ficam assim, que a gente vai discutir política, tá? Vamos discutir política, vamos discutir, então,
Uma coisa que eu acho extremamente boba, esse negócio de direita e esquerda, por definição, entendeu? Você sabe que os políticos que estão lá em cima, nenhum deles tem ideologia, né? Eles são ego e dinheiro. A gente sabe disso. Quem tem um pouquinho... Cara, e por ideologias eles brigam e parece que te definem. Já chegaram para mim e disseram: Alexandre, tu é de esquerda, né? Por que eu sou de... Alexandre, tu é de direita. Por que eu sou de direita? Porque tu é cristão. Meu Deus, sério isso? Eu sou cristão. Por tu ser cristão. Alexandre, tu é de esquerda. Por que eu sou de esquerda? Porque tu tem uma parceria ali com o governo do PT de Imbé, não sei o que, coisa assim. Então eu sou de esquerda. Caraca, então, essas rotulações são absurdas. Pessoas, entendeu? Alex, eu não quero saber se tu é isso ou aquilo, ou se tu é daquilo ou daquele, entendeu? Eu vou pela outra pessoa e nós somos aquilo que a gente faz, entendeu? Não que a gente fala um monte de gente fácil, fala, né? É fácil demais, entendeu? Então as pessoas se formam muito isso e é uma judiaria o que tu vê, sabe? Nesse meio aqui, pessoa lançando o gibi com o cara dando um soco na cara do Bolsonaro, ou o cara dando um soco na cara do Lula, ou coisa assim. Pra que envolver coisa assim com... Sem necessidade de entrar nisso, né? Se queimando com os outros, entendendo? Fazer isso. Tu não precisa fazer isso. Faz uma coisa verdadeira pra você, entendeu? Exato. A pessoa que lê o reflexo daquilo que você entende, você busca uma coisa natural. Tinha um grande dos quadrinhos que dizia assim: quer passar mensagem, usa o telefone. Ele dizia assim, mas perfeito, isso cara. aqui é diversão, entendeu? Sim, isso aqui é pra te criar. É o belo, aquilo que eu falo pra você é o belo. A gente tá fazendo o que a gente ama fazer. A Spitter ama fazer isso aqui, então por isso que tem dado certo. E tua arte tá acima da discussão política, né? A gente nem passa na cabeça, assim, nem passa, porque eles perdem. Quem perde realmente neles continua aquilo que eu te falo, assim, todo o extremismo é ruim, né? Não tem por que você ser extremo, e se encontra nas pontas ainda. Tudo. É dar uma volta, dar um círculo e se bate de frente. E daí a verdade de tudo é que eles vão discutir, ainda eles falam, e daí você entra no conceito histórico. Aquele pouquinho que a gente falou ali, sabe? Sim. Da Revolução Francesa, que deu origem a tudo isso, mas eles não sabem a história, não sabem os pivôs, não sabem o que são, entendeu? Mas eles querem discutir o assunto como eles são conhecedores. E se acham os senhores daquele conteúdo, né? A gente vê muito na internet, na colocação das artes, muita crítica também. Daí o pessoal diz: filme ruim, entendeu? Claro, tu acha um filme legal, tu acha um filme ruim. Gosto é gosto, né? É gosto, mas você tem que respeitar o gosto do Exatamente. outro, né? E às vezes um filme que foi ruim, modo de se ver, você passeou com a sua namorada, com a sua esposa, você foi no shopping, tomou um sorvete antes de o filme, teve todo um conteúdo que girou pra combinar lá. Não foi somente um filme, né? levou tua namoradinha, deu o primeiro beijo, né? Lá mudou tudo o filme. Aquele filme é sensacional, né? Melhor filme que eu já vi. É bem isso, é verdade. Tem todo o contexto, então, né? É só isso aí, a gente se basear com Cara, acho que esses princípios, se basear com a verdade sempre, sabe? Colocar em responsabilidade o terceiro acima de você. E não digo da sua família, né? Sim. E de Deus, mas o terceiro acima de você. E ter essa responsabilidade de procurar sempre o belo. Não, perfeito. São valores que não tem lado, né? Exato. Não tem lado, não tem ideologia, não tem nada. São valores só procura o bem comum, né? A evolução da sociedade, viver em harmonia. Eu acho que isso é o que a gente precisava buscar acima de qualquer outra coisa, né? Ficar bem em sociedade. Mas se conseguir passar isso com um quadrinho, muito bacana. Né? A ideia real disso aí é fazer os quadrinhos com amor, né? A gente faz com amor, faz os quadrinhos. E falando nisso, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô assistindo ali, curto muito, quadrinhos não conhecia. Como é que eles podem procurar para incentivar, para ajudar? Que vocês fazem as vaquinhas, né? Pode entrar no www.spitterdragon.com.br, que é o nosso site. Atualmente ele está passando por umas atualizações que a gente resolveu colocar uma parte de parceiros, assim, que pode entrar e ver lá, entendeu? Tipo, se vocês deixarem, depois eu posso linkar, pode estar lá dentro, os caras vão entrar no site, vão entrar lá e vão escutar, vão assistir. E daí podem entrar em qualquer rede social, colocar no Face, colocar no Instagram, vai estar lá já. Podem falar comigo, tá aberto lá também meu WhatsApp, os caras conversam direto. Top. Todo dia entra gente, é muito legal. Daí a gente tem grupo, bate-papo, pessoal da opinião, tudo é bem legal. Top. E aproveitando então, falando do livro que vai ser sorteado logo mais, para participar então do sorteio, tem que estar seguindo a página do Crew Podcast ali no Instagram. E o que vocês acham pro ganhador, para quem acertar primeiro, quantos Anime Beat teve? Total de animes. Olha até só. agora, que o Alexandre comentou aqui durante o papo. Então, quem acertar o total de Perfeito. Vai acertar onde? A gente vai postar uma foto? O primeiro comentário eu acertar aqui na... Aí mesmo, já agora? Já foi. Isso aí, e daí no final do programa a gente olha ali,
Thales, na real, pode ir acompanhando pra nós, né, Thales? alguém O primeiro que acertar, acertar... Você sabia que a resposta dele, né? Tá, eu te mando aqui, eu te mando no WhatsApp. Pode deixar. Faz um sinal aí por baixo da mesa. Eu te mando no WhatsApp aqui. Então, pra concorrer ao livro que vai ser sorteado, total de Anime Beat, e seguir o Crew Podcast ali no Instagram. E Pode se Dragon. inscrever no teu canal também. No canal de vocês, pode estar Na inscrito. real é que a gente transmite pelo Ah, Facebook tá aqui bom. do Correio do Show, Impé. show de bola. Show Tá de aí bola, no tá Instagram. bom. Aham. E tem uma questão também que vocês fazem pra eu ter o meu personagem querer participar das histórias de vocês. Tem né? Como é que funciona? Basicamente, as HQs estão sempre em pré-venda no Catarse, né? Que foi a plataforma de crowdfunding de financiamento coletivo. Para o pessoal que não conhece, que está escutando, é onde você lança um projeto e as pessoas apoiam financeiramente esse projeto, esperando receber recompensas por ele. Às vezes sim ou não, né? Quando é cunho social, basta só a gratidão do projeto, satisfação. Mas no nosso caso, basicamente uma pré-venda. A gente lança o projeto lá, ele tem um valor e as pessoas vão escolhendo o tipo de recompensa e vão... eu quero adquirir só a cópia digital, é uma recompensa baratinha, eu quero uma cópia física. Eu quero uma cópia física com um pôster, com mais alguma coisa junto. Ou eu quero 2, eu quero 3. Hoje, se você entrar na campanha do Astron, que está em cartaz no Catarse, ela é uma campanha que você pode adquirir qualquer HQ que já foi lançada pela Spitter. Ela tem essa opção lá, entendeu? E numa dessas recompensas é você dentro do universo da Spitter. Se você sonha em ser um super-herói, sonhou alguma vez em ter um super-herói, você não precisa saber desenhar, nem escrever, nem nada. Você entra, paga a recompensa e você... entra em contato com a gente e seu herói vai nascer na Spitter. Você cria o poder, cria a ideia de que você quer, os desenhistas vão criar a concepção dele e a gente vai lançar dentro de um super grupo da Spitter. Atualmente a Aliança Vanguarda, que vai sair agora no começo do ano, ela tem 3 personagens criados nesse tipo de recompensa. Ou seja, só 3 foi criados por nós, os outros 3 foram por pessoas que pagaram a recompensa. Que loucura isso, cara. Muito massa. A Lunar, que ela é uma personagem de origem mística, mas ela usa uma armadura toda porque ela foi abençoada por uma deusa que luta contra qualquer tipo de escravidão. Pode ser a escravidão de qualquer forma. Pode ser escravidão humana, escravidão pelo dinheiro, escravidão qualquer forma. O outro que contribuiu, o sonho dele era ser o Homem de Ferro, então ele tem um personagem chamado Encoraçado, que é bombadão, assim, todo em armadura. Do grupo, e o outro é o Kairos. Ele contribuiu, ele queria um personagem que tivesse o poder do Jumper, do filme Jumper, com estilo justiceiro. Que combinação, pegada, velho, sensacional. Muito legal. O resto do grupo é composto pelo Obelisco, que é um semideus, que é bruto, fortão assim. A Baronesa Escarlate, que já é uma personagem que também tem o símbolo dela separado, e pela Escudeira, que é a líder da equipe, que traz a herança do Cavaleiro Negro, que é um dos principais de Trinity. Que no final de Trinity ele tá muito velho para seguir em frente. Daquela história toda que tu falou, aquela história lá tá fudendo. Top, né? As histórias dão uma chance pro quadrinho nacional, sabe? O quadrinho nacional é isso aí, tá muito legal, tem muitas editoras balas e histórias maravilhosas. E aquilo que eu falei para vocês, a gente vai trabalhando neles em ideia de ser não simplesmente o valor do quadrinho, né, mas ele ser um patrimônio em si. A questão intelectual dele, né? Patrimônio intelectual, porque a qualquer momento uma Netflix vê uma Two Blade e de repente vira uma série, entendeu? Exato. Uma coisa acontece. Vai muito Então, além de isso aí só move. um quadrinho, né? E isso, hoje os Bacana. quadrinhos movem, o que a gente falou aí, movem diversas artes, né? O Fred mandou um salve. Salve, Xande. Fred, o streamer de Tramandaí. Grande parceiro. Fred é o nosso sócio no Anime Beat. Verdade. Fredolino. Grande Cara, Fred. e tu comentando ali na questão da editora, vocês não fazem somente HQs, né? Tem outras áreas que vocês atuam Tu também. ia falar do jogo. Isso. A primeira composição mesmo para Spitter Dragon foi o jogo Infected Z. Eu queria um jogo que nos transportasse para dentro de um cenário de apocalipse zumbi, mas que ao mesmo tempo fosse totalmente divertido. Então, quando a ideia de jogo surgiu pra gente, a gente fã da Nintendo, a gente pensou, tem que ser simples, rápido e divertido. Verdade. Tinha que ser esses os elementos, né? E daí a gente criou um card game, e tu sabe como é que eu fiz? Na verdade, a editora nem estava feita ainda. Ele levou a gente a criar a editora.
Eu falei, vou criar o card game, eu tenho as ideias, tenho isso, tenho aquilo, tudo aquilo, não tenho dinheiro para pôr nele agora, como é que eu vou fazer? Entrei lá no Face, cometi essa... Querem ajudar a fazer um jogo assim? Cara, desceram o pau. Como é que tu quer ganhar dinheiro com... Então, porque eu fui lá pedir alguns artistas para me ajudarem a fazer Só que disso, dos elementos dos eventos, as pessoas que eu conheciam, começou a entrar um artista atrás do outro, assim. Pô, Alexandre, não, eu faço para você. Outro, não, eu conheço o cara é bom coração, eu faço para você. E de uma forma colaborativa, eu não gastei um pila para criar o jogo, entendeu? A gente criou Infecteds e o jogo é maravilhoso, cara. Modéstia à parte, não por ter criado. Não, pior que é muito bacana. Eu tenho ele. Eu comprei ele no Anime Beat. Ele é muito bom. Ele é muito bacana mesmo, cara. Eu fiquei muito feliz que no último Anime Beat eu vendi mais de 60 peças dele, né? Então você fica assim muito realizado, sabe? Na Comic Con também eu vendi, eu acho que umas quase 40 peças também dele. Pô, então é muito bacana, né, cara? E o pessoal gosta de jogar o jogo, e o jogo se criam formas de jogar também, e é muito divertido. Então, esse jogo aí, ele foi criado também assim, ó, rapidinho. Eu não vou dizer onde eu tava quando eu criei, mas foi muito legal, né? Tava no Cantinho do Pensador, né? E daí é muita coisa surge, né? Vem muito. Tem muita ideia. E daí ele trouxe essa ideia, o pessoal começou a pedir, mas eu vi que ele ia dar certo, cara, que ele ia funcionar como jogo, porque eu comecei a fazer testes, então eu peguei e montei cartinhas que não eram cartinhas ainda impressas, cartinhas profissionais. Sim. Eu montei assim e comecei, antes de jogar RPG com a gurizada, começar a jogar aquele jogo. Eu vi que a gurizada começava a chegar semanalmente, a gente jogava. Agora tá um pouco parado por causa da pandemia, mas daí a gurizada chegava lá e dizia, não dá pra gente jogar aquele teu joguinho de zumbi antes de jogar o RPG. E às vezes passava 1, 2 horas, nós tava jogando um joguinho de zumbi. Ainda tava no jogo. E daí tinha uma festa na minha casa, isso antes da pandemia. E daí a gurizada chegou lá, convidado, pesado para RPG, Alexandre, vamos jogar o joguinho do zumbi. Eu falei, pega, tá lá na estante, lá não sei o quê. Não tá lá, Alexandre. Não tá. Fui no quarto da minha filha, tava minha filha com as amiguinhas dela, na época tudo na faixa de 10 anos de idade. Jogando. Traidor. Dele jogar. Daí eu falei, falei pra minha esposa, olha isso aí. Se criança pegar e bater e dar, tem que produzir, entendeu? Exato, vai ser sucesso. E graças a Deus a gente já tem a expansão pronta. Em jogos de card game a gente tem 12, se eu não me engano, prontos. A gente tem board game sendo formulado do próprio jogo, card game da próprio universo da Spitter. A gente tem quebras-cabeças e jogos de memória prontos também, dentro da linha de jogos. E daí tem a linha de RPG. De RPG a gente tem o Primeira Masmorra praticamente quase pronto. Já era para estar, mas eu resolvi fazer um box. Ter 3 livrinhos ali, que é o Guia do Aventureiro, dos Vales Férteis, o Guia do Viajante dos Vales Férteis e o Guia de Monstros e Criaturas dos Vales Férteis. Daí mais umas coisinhas que vem dentro de um box com um conjunto de dados para sair. Essa é a ideia quando for lançado. Que bacana, cara. Então basicamente tem tudo que você precisa para ter um RPG raiz, entendeu? Quando eu digo raiz, ladino é ladino, feiticeiro é feiticeiro, guerreiro é guerreiro, tu segue entendeu? A linha... Tem aqueles personagens ali, entendeu? Claro, você vai ter a liberdade de fazer o que quiser, mas a gente tem tu tem a base ali a base raiz mesmo old school. Ele tem... Meu sistema de regras já é próprio desde sempre, como eu falei para vocês. Então, meu sistema de regras, por exemplo, se vocês são jogadores de RPG, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Você pega um jogo... RPG tradicional, basicamente os pontos de vida são atrelados ao arquétipo do personagem e não à raça. Sim. A gente é atrelado à raça. Eu não consigo crer que tu é um ladino gigante que tem menos pontos de vida do que um guerreiro humano, porque ele é guerreiro, entendeu? Sim. Pô, ele continua sendo um gigante, cara, entendeu? Exatamente, né? E o ponto de vida, a gente tem um crescimento muito parecido no meu sistema com old school. Passei de nível, que tu ganha uma magia. Eu só ganhei uma magia, cara. Tu ganhou uma magia. A tua principal frustrante, arma né? é tua astúcia. Então você tem isso. No meu RPG tu vai estar às vezes no 4º, 5º nível e tu tomar uma flechada dói. Tu tomar 2 flechadas talvez te mate. Sim, entendeu? verdade. Uma espadada bem dada te mata, entendeu? Então te leva para isso. Não te priva da fantasia, entendeu? Você tem poção de cura. Você não tem uma categoria de armadura. Você tem bloqueios e esquivas. Tu vai fazer um movimento para bloquear os esquivar. Entendeu? Coisa assim. Então ele trabalha muito dessa forma. E ele é totalmente voltado para a interpretatividade também. Às vezes eu narro sem precisar quase rolar dados, se quiser, entendeu? Mas claro, diversão é plena. Tu sabe que o combate é um dos momentos mais épicos. Exatamente. E daí a gente tem o Estranho Oeste, que é um RPG também de bang bang com
com terror. Esse é o que tem o samurai, aquele? Não, esse é um mangá. Ah. O Estranho Oeste é uma linha de publicações, Pode né? crer. E a gente tem o Infected RPG praticamente pronto, se chama Ressurgidos, né? Infected RPG Ressurgidos. A gente até pensou em lançar ele em formato meio bolsa-livro, sabe? Para poder ficar bem prático, livro de bolso. Sim. Ficar prático para a gurizada jogar assim, tudo. E pensamos dessa forma. A gente tem um outro desenvolvimento que tá um nome muito feio, que é Crias da Noite. Não sei se vai ficar com esse nome, porque é uma coisa mais assim de medieval com terror, assim, um pouco pegando nessa área, sabe? E se eu quiser adquirir, encontro tudo isso? Não. Publicado, hoje a gente tem muito material sendo publicado, mas publicado hoje a gente começou em 2018 agora a publicar mesmo, a gente já tinha Infected, então a gente tem muito sendo produzido, entendeu? A gente é novinho, a gente está no mercado desde março, não tem nenhum aninho, cara. Aí só na pandemia. Hã? E só pandemia, né? Só pegaram pandemia. Eu sou fã de evento, né? Olho no olho, vender Pois assim, sabe? Claro que hoje a gente vende internet, hoje eu fui no correio e despachei uma porrada de HQs que já era do campanha do Patrulha, pessoal que apoiou, sabe? E é muito legal. Mas eu gosto de estar lá no evento e tu vir, ver o material. Em evento, ano que vem tem? Vai ter? Já tem vários eventos marcados, né? No segmento é para voltar tudo a princípio. Mas Anime Mas Beat. que nem a gente comentou, o Anime Beat com certeza é para ter também. Show. Mas Tendo liberação. Tendo liberação, certo senão que- a gente não vai, né? A gente é muito respeitoso quanto a isso. Aproveitando aqui para ver os comentários, o Denis Monteiro comentou: Alexandre dando uma aula de humanidade. Parabéns, amigão. O Denis é um monstro, o O Denis é um Fred cara. comentou também: Infected Z é tão bom que eu tenho 2 cópias aqui em casa. Então é verdade, concordo com o Fred, é muito bom, bacana. é muito bom mesmo, o jogo é fantástico. Cara, a gente já passou de 1h30, estamos a 1h40 batendo esse papo aqui. Quero te agradecer muito. Eu vou citar o Carlos Drummond de Andrade, é extremamente longo à medida que encurta. Nesse caso, é extremamente curto à medida que enlonga. É Passa verdade. muito rápido. Voa, né? Boa. Vamos ver então o resultado da galera que comentou ali no chat. Qual foram os primeiros comentários, Thales? O Wagner chutou o negócio. Chutou ou acertou? Acertou, né? Ele comentou que foram 12, isso? Isso, na 7 pinha. em Tramandaí, 5 em Imbé, né? Isso aí, na pinha. Perfeito, então, Wagner. A gente vai conferir depois se vai estar seguindo o Crew Podcast lá e também o Insta da Spitter Dragon. E o livro é teu, se estiver seguindo isso. Só chegar o e livro é pegar. teu. Exatamente. A gente conversa depois ali no particular para ver a forma de entregar. Valeu pela participação. E Alexandre, então, muito obrigado por trocar essa ideia conosco. Assim, ó, foi um aprendizado. Capaz, Sabe? E é um orgulho para nós poder saber que temos artistas aqui da nossa região fazendo esse trabalho assim, ó, majestrosamente, sabe? Porque tu vê desde a qualidade da capa, do material, com a qualidade do desenho, Conteúdo. do conteúdo, né? Assim, ó, Cara, é inacreditável. parabéns mesmo por Obrigado, todos esses obrigado, projetos. obrigado. E acredito que todos os projetos que tu fez foram bem sucedidos, porque desde HQ ao Anime Beat, aos Card game, card games, board né? Assim, game. ó, pô, parabéns Tá mesmo. indo, cada vez tem um reconhecimento maior, né? Que nem eu falei para vocês, só essa semana eu passei por 3 lives já como convidado, agora tô com aqui com vocês podcast, amanhã eu tenho live como Ah, que convidado. bacana, cara. Olha só. Domingo também, e vai acontecendo, e a gente vai nessa humildade, né? Nessa ideia de estar sempre ajudando os Merecedor. outros. E Todo obviamente, sucesso. E a oportunidade, obrigado por terem me deixado, é uma honra estar aqui. Se vocês deixam eu falar, eu falo até amanhã. Ó, falando, sabe? Te marcam Quiser- mais um então, né? Não tem problema. Quando quiser, marcamos. tô à disposição. Adoro isso, agora adoro esses bate-papos. Os nativos americanos, o grande Tatanka Yotanka, vocês já ouviram falar, o touro sentado, líder da nação Silks, ele dizia que o ser humano foi feito para 2 coisas: entrar em comunhão com a natureza e ter tempo de parlamentar com seu semelhante. Entendeu? Oh! Então essa é uma Baita visão mensagem boa, né? essa, hein? A gente tá aí, Mensagem tá boa. fazendo parte do que o grande Tatanka Yotanka falou, né? E uma coisa agora, me lembrei aqui que eu tinha vontade de ver, quem sabe se constrói ali pra frente, é uma gameplay de RPG, cara, transmitida assim em tempo instantâneo em live. Não sei se tu já pensou, se tem essa
essa pira de fazer, mas... Sempre convidaram nós para estarmos fazendo assim, sabe? Só que acaba que a gente vai jogar e daí tu pega grupos aí, que nem já aconteceu, eu tive jogador que ficou 9 anos na minha mesa jogando, entendeu? E então que a gente passou muito tempo. Então às vezes a gente nem tá na pilha disso aí, porque a gente tá... Sim. Tu vai ver uma hora, se a gente puder jogar junto, eu puder narrar para vocês vão ver que eu amo aquilo, é muito sério, é muito profundo, vai muito além, sabe? Né? Vai de apenas um jogo ali. A gente vai se construir, vai fazer muita coisa junto e sabe, se nós iniciarmos uma campanha não vai ser 6 meses, não vai ser um ano, ela vai rodar muito, então a gente tem que estar trabalhando. Até a parte de crescimento do meu sistema que eu falei para vocês, a métrica que eu fiz melhor para deixar acessível é assim, eu fiz uma aventura, você é livre para criar dessa forma, por ponto de experiência, como quiser, mas basicamente assim, eu fiz uma aventura, eu passei para o primeiro nível, eu acumulei mais 2 aventuras, eu fui para o segundo nível, então eu fiz mais 3 aventuras, eu fui para o terceiro nível, porque isso te obriga a você estar jogando e aprendendo com o jogo, então você já cresce evolui, como né? personagem. A gente não é ator profissional, então quando a gente vai interpretar, pelo menos a maioria, né? Quando vai interpretar o personagem, você coloca um pouco do que é você. Exatamente, não tem como fugir, então, né? Não foge muito disso, né? Então você coloca no personagem, então o teu aprendizado de pessoa dentro do RPG vai ser transmitido pro seu personagem e vice-versa. Perfeito. E daí fechou todos. Exato. Muito obrigado, valeu. Tô aí precisando. Obrigado, pessoal. Exato. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. Nunca Obrigado esquecendo, mesmo. por favor, nos sigam lá no Insta do Crew Podcast para dar aquela força. Correio do Imbé, página no Facebook e no Instagram também. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar trazendo um convidado aqui para bater esse papo, trocar uma ideia e conhecer um pouco mais sobre os vários mundos que a gente tem hoje. Então, muito obrigado, galera. Valeu. Valeu, obrigadão.